Fala galera, bem-vindos aqui ao Dopaminados. Hoje um episódio especial, estou com dois grandes amigos aqui. Eu já falei isso, eu vou zerar minha lista de amigos sentando nessa mesa. Eu quero realmente trazer o esporte, dar voz ao esporte capixaba para cada vez mais a gente conhecer esse esporte capixaba que tem grandes atletas, grandes profissionais aqui no estado trabalhando hoje com esporte e ainda mais com endurance, né? A gente não tem mais aquela necessidade que a gente tinha há 10 anos atrás de ir a São Paulo ou procurar um grande centro para ter um profissional capacitado para realmente estar tendo um treino de qualidade e evoluindo dentro desse esporte. Então hoje eu tenho aqui dois grandes amigos, Léo Rodrigues e Felipe, né? Doutor Felipe, cardiologista, Léo, coach, treinador. E vou passar logo a palavra para eles se apresentarem. Melhor do que né, eu que está falando deles, eles mesmos estão se apresentando e estando atuando a você o nível que essa mesa que está hoje. Bom, um prazer enorme, né, Ângelo, estar aqui participando desse momento especial para a gente bater um papo. Felipe é um colega, um amigo do esporte já de muito tempo. Meu doutor também, já tivemos por lá no laboratório dele. E um prazer, né? Eu sou treinador de triatlon desde 2002, né? Me formei em educação física, me especializei, pós-graduação em treinamento, fisiologia. Fiz diversos cursos de triatlon, né? Treinador de triatlon nível 1 e nível 2 pela CBTRI, pela Cantri também, pela Pático, né? Tive a oportunidade de aprender um pouquinho nessa minha carreira como treinador com Dave Scott, né? Uma lenda viva aí do nosso esporte. Também uma grande oportunidade com o Joel Friel, né? Outro papa aí do nosso esporte, onde eu tive a oportunidade de conhecer a ferramenta que ele ajudou a desenvolver, que é o TrainPix, né? Uma ferramenta que eu trabalho hoje na minha metodologia. E estamos aí desde 2000 como atleta, né? Triatleta, apaixonado pelo triatlon, né? 25 anos aí de carreira, tricampeão capixaba, 14 vezes campeão brasileiro em diversas modalidades do triatlon na categoria do Age Group, ex-triatleta profissional, né? Tive uma passagem ali de 2003 até 2010. Me reinventei na minha prática, né, para continuar essa paixão que o esporte ofereceu, esse estilo de vida que eu descobri. Então é isso, um prazer enorme estar aqui, hoje proprietário da L3, assessoria esportiva, né, uma assessoria que desenvolve um trabalho desde o iniciante até o avançado, na prescrição do triatlon, da corrida de rua, do mountain bike, só da natação em águas abertas e piscina, prescrição e treinamento de força, ou seja, um menu completo aí de prescrição nessa nossa área do endurance. Perfeito. Maravilha, um prazer enorme poder compartilhar com todo mundo. Vamos nessa, vamos pro bate-papo. Bacana, eu sou Felipe Ribeiro, cardiologista, né? Grandes amigos aqui, é um prazer estar aqui também conversando um pouquinho com vocês. Eu tive minha formação de 2005, né? Me formei médico e tive uma formação bem tradicional, né? Na medicina fiz residência em clínica médica, depois residência em cardiologia, depois residência em ecocardiograma, né? Então comecei com uma prática bem hospitalar mesmo, de paciente, né? De terapia intensiva, de emergência, até meu mundo se cruzar com triatlon aí em 2005, 2015, na verdade. 2015. Quando eu vim para Vitória, e aí foi assim, avassalador a paixão do triatlon, né, que acontece com muitos triatletas aí, acredito que Foi com vocês picado. também. E aí cada vez mais, né, envolvido com treinamento, com estudar a ciência do esporte, né, e aí essa paixão virou trabalho também. Muito e legal. aí eu trouxe para minha vida profissional o triatlon comigo e estou desde 2015 aí, vou fazer 20 anos de formado, e aí com quase, eu acho que 8 anos de triatlon mais ou menos. Legal. Participando de provas aí de curta distância, depois Já é 70.3, fiz vários 70.3, fiz 3 vezes a distância Ironman, né? Fiz 2 vezes Ironman Brasil, fiz o Capixaba de Ferro inaugural ali, que foi aquele simuladão. Muito maneiro. Em 2016, Caramba, você um dos tava naquela primeiros ali loucura? do Capixaba de Ferro, foi bem legal. Você também tava. Mas não fiz, não. Foi muito legal. E assim, ainda nessa fase sem estudar muito triatlo, né? Aquela coisa do amador ali, bigode me botando pilha para largar. Eu tinha acho que 1 ano de triatlo, nem isso. Mas enfim, foi bem legal. E aprendi muito, né? Me motivou a estudar e a correr atrás da ciência ali, de que eu percebi que eu poderia melhorar a minha performance muito, né? Utilizando a ciência. E naquela época eu não via no estado ali uma oportunidade de fazer os tipos de teste que eu queria fazer, ajeitar os protocolos do jeito que eu queria,
né? Então tinha uma certa dificuldade nesse sentido. E aí Até pelo número de atletas. Sim, e aí assim, pequeno. busquei, Ainda busquei adaptar aí a minha experiência no esporte, né, fazendo prova de longa distância, com o conhecimento ali dentro da cardiologia, para montar uma coisa que pudesse me ajudar e ajudar outros colegas também de treino ali. Enfim. Deu muito certo. Deu muito certo. E tá indo. Muito bacana. Vamos contar com esse serviço aqui de apoio pra gente. E é bom que um ambiente de triatlo é sempre bom, né, cara? A gente conversa com o Léo inúmeras vezes, você também inúmeras vezes. O esporte não tem como. O nosso triatlon aqui, ele tem essa característica, né? Por ser um estado reduzido, um número de praticantes também um pouco menor, a gente tem um grande grupo de colegas e conhecidos e amigos aqui que a gente consegue ter esse contato. Sim. É uma tribo mesmo. Eu vi tudo, não tudo, mas boa parte disso acontecendo, acompanhei, né, o Felipe, Tive aula com ele lá de natação, lá chama o Dr. Felipe de Padawan, o apelido dele no triatlo, né? E aí Padawan, pô, na época fazendo as provas e essa vontade que ele sempre apresentou de querer aprender mesmo sobre principalmente as provas de longa, né? Sim, que você ganhou uma afinidade depois. Consegui fazer meu sub-10 lá também em Floripa lá, que foi sensacional. Assim, foi um momento incrível no esporte. Vamos chegar nessa parte aí, vai contar mais. Foi muito bacana. Legal. Tem sido, né? E vai ser ainda. Continuamos, né? E nessa, como a gente disse, a paixão, né? Nessa trajetória aí, né, a gente vai se conectando com pessoas, né? Tinha oportunidade de avaliar aí ídolos, né, cara, do esporte. Sensacional. Atletas amadores também, mas assim, Sim. profissionais que referência. Vão te dando um patamar. E foi bem legal. Tá sendo, né? Pessoal, eu queria aproveitar esse momento para aproveitar que vocês seguirem o canal Dopaminados, acionem o sininho para vocês receberem a notificação, para vocês estarem atentos a todos os episódios. Os episódios são semanais, toda semana trazendo os amigos aqui, mas trazendo informação e levando performance e saúde cada vez mais, para mais pessoas estarem por dentro de tudo isso. E a gente também não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que é a TrueSOS e a ComproCard, né? A TrueSOS é a marca de suplemento que eu uso e prescrevo, né, que também é uma patrocinadora master aqui do podcast, está sempre com a gente e é responsável também por a gente estar conseguindo fazer tudo isso aqui, dar continuidade. E a ComproCard também, que foi uma base de tudo também, que é uma empresa de ticket alimentar, só que pensa muito na saúde de seus colaboradores e funcionários e leva muito a saúde à frente de tudo. Então, agradecendo aí os patrocinadores que tornam isso capaz. E voltando para o nosso papo aqui, eu queria começar a gente falando de esporte mesmo, já que a gente está falando de triatlo, a base é o triatlo dos dois também, a gente tem ali o Léo é coach, o Felipe é médico, mas o triatlo é o que até é comum de nós três, né? Eu também a gente se conheceu no triatlo, a gente se conheceu pelo triatlo. E eu queria que vocês trazerem um pouco disso, do que o triatlo é para a vida de vocês, o tanto que desse triatlo traz dopamina na vida de vocês. Começar, Léo? Vai ficar longo. A gente tem tempo, né? Cara, é incrível, né? O triatlo ele entrou na minha vida em 2000, junto com as Olimpíadas de Sydney. E eu comecei a ter contato com o triatlo porque eu fui ser salva-vidas, né? Então, na época, no Salva-Vidas, em Vitória, já existia um grupo de pessoas que praticavam triatlon e eram guarda-vidas. E essa cultura, por o guarda-vidas ser uma função que é, vamos dizer assim, orientada pelo bombeiro militar, então já existia o triatlo bombeiro, né? Se eu não me engano, estava na 6ª edição. Eu acho que agora a gente vai para a 20ª, sei lá qual. Acho que é 30. Enfim, agora em julho a gente vai ter, né, o triatlo bombeiro. Pela primeira vez na Curva da Jurema vai ser uma prova bem legal. Vai ser bem legal. E aí, cara, ali nesse meu primeiro ambiente eu também estava entrando na faculdade, né? Legal. Então eu comprei a minha primeira bicicleta com o dinheiro do meu primeiro salário de guarda-vida. Passei aí para a faculdade na bicicleta, claro, né? Para poder... Já tinha um treininho. Um treininho, aquela coisa de vivenciar, ganhar experiência na bike e a própria motivação de ter uma bicicleta desse tipo, né? Sim. Então, na época, aquele sonho de garoto, de ter uma Caloi 10, enfim, muitas coisas sendo realizadas nessa conquista da primeira bike. E aí começou essa injeção do triatlo ali na faculdade estudando, né? O meu grande privilégio foi que eu tive a oportunidade de ter contato muito rápido
com o Alexandre Ribeiro, porque na época aqui no Espírito Santo, isso nós estamos falando de 2000, 2001, a gente tinha praticamente 2, 3 treinadores de triatlon aqui. E eram treinadores que desenvolviam um trabalho um pouco diferente dessa metodologia científica que a gente tem hoje. E, obviamente, já existia uma ciência na época, mas muito diferente, né? Uma forma de pensar o esporte diferente. E aí, com isso, eu fui ter contato com um treinador de fora. Comecei o trabalho com o Robson Vettler, que é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que tinha um projeto social dentro da universidade de ajudar as crianças através do esporte triatlon. E ali eu tive um contato com ele foi meu primeiro treinador, não existia internet. Sim. Então, naquela época, eu tinha que ir até a casa dele, porque a gente... Treinaram no caderninho. Naquela idade não tinha telefone, de celular direito, a gente não tinha, né? Então, tinha 18 anos ali, naquela época o celular não era um aparelho que todo mundo tinha, assim, igual é hoje, né? Um hábito comum. E a gente não ligava para isso também, né? Sim. Não chamava tanto a nossa atenção. E aí, nisso, o triatlon foi ganhando esse corpo, né? Para mim, essa paixão. E logo eu fui treinar com o Alexandre Ribeiro no Rio. E naquela época, quando você entrava em contato com um treinador de fora, igual eu tive a oportunidade de fazer contato com o Alexandre. Alexandre, para quem não sabe, é um dos construtores do triatlon no Brasil de verdade, né? 6 vezes campeão mundial de Ultraman, lá no Havaí. Uma lenda realmente viva do nosso esporte, hoje aposentado. E naquela época ele fala, você quer fazer triatlo, você quer ficar bom de triatlo, então vem passar um dia aqui na minha casa aqui que eu vou te avaliar, vou conhecer você e tal. E era assim que funcionava, né? E aí eu fui para o Rio. Cheguei lá, já cheguei numa academia que como se fosse a academia mais badalada da galera na época, e a piscina estava lotada, tinha uns 30, 40 atletas dentro da piscina, Fernanda Keller na piscina, Armando Barcelos na piscina, Marcos Ornelas na piscina, e o Alexandre eu nunca o tinha visto pessoalmente. Então eu cheguei na academia com a minha bicicleta, todo meio perdido ali, né, cara? Bicicleta embalada ainda, aquela coisa. Meio forasteiro. Forasteira, aí quem é o Alexandre? Aí, ô Capixaba, é você? Aí eu falei, sou eu. Ele, pode se trocar, vem pra piscina. Aí pulei na piscina, a piscina é um ambiente que eu já tinha um domínio, né? Aí eu pulei ali e falei, agora eu tô aqui eu vou me dar bem, né? Aí começou ali o treino, pau quebrando, enfim, terminamos aquilo ali, aí que a gente iniciou essa conversa e tudo, e a partir dali ele foi um grande mentor para mim. Legal. E era muito bacana poder passar temporadas na casa dele e vendo a campainha dele tocando, a galera criando esse movimento igual a gente tem com os nossos amigos, eu com os meus alunos, com essa galera do triatlo. Então aquilo ali para mim, no início da minha carreira como treinador, como atleta, aquilo ali era um sonho, né? Você estava com quantos anos aí nessa época? 18, eu estava com 18. Novo, né? 18 para 19 anos, entrando na faculdade de Educação Física. Mas aí você fez faculdade, você foi para o Rio? Fez a faculdade lá? Não, eu estudava aqui na Salesiana de Vitória. As interções lá. Ia para lá desde então, porque era assim que funcionava. Entendi. E ali eu tinha contato com um triatlon totalmente diferente do que rolava aqui no Espírito Santo na época, né? E já existia um pouco essa cultura aqui também de alguns praticantes aqui do estado que da época queriam algo a mais, né? Já buscavam outros treinadores fora daqui. O Alexandre era um deles, o Lauter Nogueira, né? Outra grande lenda do esporte, comentarista, né? Da TV Globo, comentarista das Olimpíadas, Sport TV, enfim, uma pessoa que também preparou e treinou grandes atletas, grandes nomes do triatlo no Brasil. Então foi dessa forma que o triatlo entrou para mim com uma intensidade muito, mas muito grande. E obviamente tendo um mentor igual o Alexandre, um cara que é 6 vezes campeão mundial de Ultraman. Vivia isso, né? Acho que 6 indicações, como é que fala? Indicações no Guinness. É indicação, né? Não, como é que fala a palavra correta? Não sei. Não. Quando bateu citações, né? Citações. 6 citações no Guinness Book, né? Enfim, um currículo que não dá nem para falar. E aí, obviamente, com essa intensidade, com esse nível de experiência logo no início,
eu já decidi que era o triatlo que eu queria para minha vida. A gente absorve, né? Então, cara, uma paixão de e aí não teve como. O triatlon, ele realmente entrou para mim numa intensidade enorme. Eu já estava na faculdade, já direcionei tudo. O Alexandre era um mentor, começou já a me orientar em relação a essa questão de assessoria. Ele já tinha a Pro Ribeiro lá no Rio. E, obviamente, eu vim embora desse primeiro contato com ele, cheio de ideias, e montei já a primeira questão de prescrição de treinamento. Na minha época, eu dava o nome de Viva Feliz. Já era um nome 20 anos à frente, né, cara? Era um nome totalmente, não combinava na época, ficava uma coisa meio deslocada. Mas foi muito bacana, né? Hoje estaria super em alta, realmente. O nome à frente do tempo. Hoje, né? Tem tudo quanto é nome, né? Vencer isso, vamos fazer aquilo, muitos nomes, correndo por isso, correndo por aquilo, né? São muitas variações. E, obviamente, isso fez com que toda a minha vida pessoal, profissional, se direcionasse em cima do esporte, né? Fora que eu já venho de uma base esportiva desde criança mesmo. Né? Eu entrei na natação aos 3 anos, conciliei junto com a natação a ginástica olímpica até os meus 12, nadei até os 17, fui surfar, fui fazer jiu-jitsu, graduei azul de jiu-jitsu aí, você que é um lutador, né, cara? Faixa preta, mestre. E aí do jiu-jitsu eu entrei nessa fase do guarda-vida, aí voltei para nesse ciclo que estamos aí. Aí minha esposa é triatleta, minha filha já, obviamente, está nascendo e crescendo nesse ambiente. Meus amigos, né, entre tantos, os meus alunos. Então, cara, o triatlo, ele literalmente... não existe sua vida sem... É a minha vida, entendeu? O meu hobby principal é o surf e me tira do triatlo. Pra eu respirar um pouquinho, outra coisa. Outros ares, respirar outros ares. Então, a intensidade é essa, dopaminada de triatlo o tempo todo. Já fiz de tudo, né, como atleta, desde... campeonatos mundiais, brasileiros, né? Tive esse grande privilégio de ter uma carreira muito por conta disso. Essa questão do Alexandre, esse contato muito intenso. Eu sonhei em ser atleta, eu fiz parte de uma geração de atletas amadores que a gente realmente sonhava em viver do esporte. E queria objetivos muito altos, porque a gente não dimensionava as coisas com tanta clareza. Então a gente queria Olimpíada, queria ser campeão mundial, queria dar couro no Galindes, eram coisas incríveis, né? Feitos extraordinários. E isso ajudou muito a impulsionar e a realmente ter a minha carreira, principalmente como amador, muito vitoriosa. Sim. Né? E criando essa referência no meu nome aí como atleta e associando isso ao meu trabalho profissional hoje. A gente sabe que isso não é uma coisa rápida. Sim. Mas graças a Deus a gente vem tendo êxito, fazendo um trabalho muito bacana, né, como treinador e incentivando as pessoas, né, a praticar o esporte, não só o triatlon, mas se movimentar, né, cara? Cuidar da saúde. Isso é fundamental. Fazer exercício e ser feliz, né? Tem a ser feliz. No esporte a gente é mais feliz, com certeza. Agora eu vou contar minha história, vocês vão entender aí que a diferença de performance, né, tem sentido aí nesse lastro todo desse esporte, né, nesse esporte. Então, a minha vivência foi bem diferente, assim. Eu tive uma vivência na infância ali de prática de esporte, eu sou nascido e criado no interior aqui do estado, então tinha aquela coisa de jogar bola, né, de andar de bicicleta, mas nunca fiz um esporte assim, treinar realmente desde cedo, né. Então, e aí com 17 anos eu entrei na faculdade. E aí foi bem estudar, e tinha as festas de faculdade, lógico, também, mas assim, aí o esporte era bem ocasional ali, um futebol, 2 vezes na semana, né? Aí vem residência, aquela coisa toda. Estudo de médico. E trabalho, plantões noturnos. Você fez faculdade onde? Fiz em Campos. Formei em 2005, depois eu fui para o Rio de Janeiro. Residência no Rio. Aí fiz 2 anos de clínica médica no Hospital do Servidor do Estado, depois fiz 2 anos de cardiologia no Instituto do Coração lá do Rio. Depois fiz mais 1 ano de residência de ecocardiograma. E aí, nesse meio tempo, estava morando no Rio, trabalhando bastante. Comecei a dar um trotinho de vez em quando ali, para
mais pensando, né, na parte cardiológica. Saúde ali. E aí, por uma questão familiar, minha mãe adoeceu, enfim, eu decidi voltar para Vitória. E aí me vi nessa situação, né, de doença de família, trabalhando muito, né, às vezes bebendo para dar uma relaxada para dormir, comendo mal, dormindo mal, enfim. E aí eu tinha um amigo de faculdade que morou comigo, que de vez em quando eu via no Facebook, na época, ele saindo do mar com roupa de borracha e tal, fazendo triatlo. Legal demais, né? Eu falei, cara, vou ver se aqui em Vitória tem um negócio desse para fazer também, porque tô precisando fazer alguma coisa, né? E aí digitei lá na internet na época, vi que tinha um treino ali da Limiar, ali perto de casa, na Curva da Jurema. Ali na Pedra da Cebola, na época eu morava na Pedra da Cebola. E eu falei, eu vou lá amanhã cedo num treino desse aí para ver qual é. Irado. E aí cheguei lá, cara, assim, eu lembro que tava Richard ali, Lila treinando, e aí falei, pô, como é que é esse negócio aí e tal? Ele, vamos te botar pra fazer um teste de 3 minutos, não sei. 2014, isso, 2014? 2015. 2015, comecinho de 2015. Vai fazer aí 10 anos. 10 anos. E aí, pô, dali pra frente, cara, todo dia treinando, e aí, pô, mudou totalmente. Estilo e assim, de eu vida tava chegando em Vitória, não tinha tanto amizade aqui ainda, né? Então, abraçou, formei minha amizade ali, fiz contato com várias pessoas, grandes amigos que até hoje, então, enfim, e foi muito bacana, cara. E aí foi crescendo aos poucos, né? Como eu falei, essa questão de se interessar por esporte cada vez mais, né? E aí fui vendo que fazer aqueles plantões um atrás do outro, fim de semana, sábado, domingo, à noite, não acordava bem aquilo ali. O trabalho começou a prejudicar o treino. Aí eu falei, trabalhar um pouquinho menos, sair de plantão, turno, e aí foi. E aí, cara, foi crescendo cada vez mais o esporte na minha vida. E aí, em 2018, quando eu fiz o primeiro Ironman, no Ironman Brasil, aí eu decidi que eu não ia fazer mais plantão noturno, trabalhar à noite, ia tentar... enfim, adaptar ter um estilo mais saudável, de treinar pela manhã, depois de trabalhar. Eu acho que até que a gente pode aproveitar esse gancho e que algumas pessoas que estão vendo a gente talvez não saibam nem o que é um Ironman. Né? Eu acho que legal isso, porque é o que eu falo às vezes para meus pacientes que chegam aqui para fazer um Ironman. Falei, cara, a primeira conversa tem que ter em casa com a sua família, né? Porque é uma coisa que condiz muitas mudanças dentro da sua vida. Nessa época eu ainda era solteiro, mais fácil. Então é mais fácil de você... conciliar tudo. Botar uma meta porque o Léo tá aí para falar, exige muito dedicação. Exato, porque para quem não sabe, né, são 3,8 km nadando, 180 km pedalando e mais uma maratona de 42 km, alguns metros, 140 e poucos metros aí para você chegar, né, no final. Então, isso, o dia, é o que eu falo, é até o dia da festa, né? O problema é todo o ciclo que envolve até lá, né? Que são 15, 16, 20 horas semanais de treino que envolve tudo isso. Sim. E às vezes eu falo isso para minha esposa, né? Se você for treinar para um full, você vai treinar, você acorda às 4 horas da manhã, treina até meio-dia, 1 hora, chega em casa, você não quer fazer mais nada. Você quer deitar, comer e ficar ali, né? Não é fácil, não. Então, não é mole. É importante. Tem algumas reflexões, né, a respeito do que momento é o mais adequado realmente para você encaixar isso na sua vida. Dá para a gente projetar isso com um pouco mais de tempo de prática, para a experiência ter um potencial maior ainda. Perfeito. Né, para não trazer nenhum tipo de trauma, de sequela física ou emocional, para a pessoa realmente dar continuidade no estilo de vida que o Ironman oferece. Perfeito. Né, e fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada. Perfeito. Que aí envolve o social, o financeiro, né, o físico, o psicológico, e aí o projeto ganha uma qualidade. Sim, né? O projeto ganha qualidade. E não atropelar etapas, né? Uma das coisas que eu atendo alguns alunos do Léo, e uma das coisas que eu vejo neles é justamente isso. Aí, assim, eu falei, e quais são as provas? Não, o Léo falou que a minha prova esse ano é só essa distância ainda, eu não posso nem... Não, tá bem. E eu acho isso que um treinador tem que ter um pouco esse caminho, que eu tô vendo muito, por exemplo, você pega hoje, né, 70.3, acabando as inscrições, e você pega sprints, né, estaduais, não tão cheios. Sim. Né? Então, aí, se você pegar, então as pessoas estão querendo pular etapas, talvez por likes nas grandes redes, e eu acho que
que ter essa vivência é muito interessante para isso também. A gente sabe que hoje isso é multifatorial, né, cara? Esse movimento, ele envolve muitas questões das pessoas estarem pulando as etapas ou já querendo buscar desafios dentro do esporte que às vezes deveriam levar algum tempo de prática, não vou dizer anos, Sim. mas levar algum tempo de prática para se realizar esses determinados desafios que, na verdade, a gente está falando de modalidade. Né? A gente precisa entender o esporte de uma maneira mais técnica e não colocar tudo dentro de um bolo só. Ou, para piorar, afunilar o esporte em uma única coisa, né? Em uma única modalidade. E associar que o esporte é uma marca, né? E o esporte não é uma marca. A gente tem uma marca muito bacana dentro da nossa cultura, do nosso esporte, mas a gente precisa, né, entender e fazer algumas reflexões, que é o que a gente falou aqui. Qual é o melhor momento para isso? Realmente eu tenho essa disponibilidade? Essa deve ser a minha prioridade, né? Familiar, financeira. É isso mesmo que é o que eu mais quero para a minha vida neste momento, para eu jogar toda a minha energia ou canalizar boa parte da minha energia para isso, né? São reflexões que eu procuro trazer para os alunos e dessa forma eu consigo, com outros recursos, obviamente, mas com essa simples conversa eu consigo colocar ele num estado de reflexão. Sim, sem dúvida. É importante nessa, né? Onde ele realmente ele começa a avaliar, ele fala, poxa, não, realmente eu posso esperar. Vai ser melhor, não, né? Eu tenho uma prioridade no meu trabalho que, nossa, se eu fizer isso aí que você está falando, que eu não sabia que era assim, nossa, eu vou me atrapalhar todo e eu estou direcionando. Eu acho que você falou uma palavra muito boa, frustração. Às vezes a pessoa dá um passo maior do que ela pode dar naquele momento e abandona o esporte. As adaptações vêm com o tempo, né? Não adianta. E tem esse é o lado técnico. Sim. E tem o lado clínico, o lado da saúde. Aonde a gente sabe hoje que essa precocidade, né, essa antecipação, esse salto de etapas, né, essa coisa precoce. Aí o doutor hoje pode a gente vê muito na internet essa coisa de se desafiar, né? Acha que a pessoa vai sair do nada. Virou vai mais fazer um desafio que é mental. Os riscos sumiram, né? Por conta dos likes, né? Por conta de sei lá mais o que, né? Tanto teve uma pesquisa, se eu não me engano, em 2023, perguntaram às pessoas que estavam lá para fazer o Full Ironman, no Brasil, você estaria aqui se não pudesse postar? Mais de 70% das pessoas falaram que não. É um comportamento muito diferente, né? Mudou muitas coisas, né? E aí, obviamente, é um outro papo. Sim. Né? Envolve sociologia, envolve... Não que seja ruim, né? A gente no claro, esporte, mas outra um outro assunto, né? Mas é por aí. Eu acho que Felipe pode alertar um pouquinho pra gente aí, né? Dar umas dicas. Eu acho que a gente podia aproveitar justamente você falar isso, né? Da importância dos testes cardiovasculares para até um pouco da minha história, né? Sim. Assim, eu, como contei aqui, vinha de muito tempo ali sem praticar esporte e tal, e entrei no esporte praticamente com quase 30 anos. Então, acho que acontece muito isso aí, né? Sim. Tem assessoria, são pessoas que às vezes fumavam durante muito tempo, têm o colesterol alto, pressão alta, às vezes não sabe, né? Estresse. E aí, de repente, a pessoa quer cair de paraquedas e sair dando tiro para todo quanto é lado e nadando, né, no mar, sem, né, ter um preparo. Uma avaliação, né, de risco. Não digo assim, a gente tem que ter uma grande barreira, a gente não pode criar barreira aí para a pessoa sair do sedentarismo, né? Então, assim, é fundamental a gente estimular as pessoas. O que é prática esportiva, né? E o que é então, assim, porque é muito difícil a gente tirar as pessoas do sedentarismo. Sim, isso eu acho que não tem que ser compartilhado. É um grande risco. É igual quando a pessoa fala essa moda da corrida. Que bom que é moda da corrida. Sim. Então, assim, a gente tem que incentivar, né? A pessoa tá no sofá lá, tá com vontade de fazer alguma coisa, a gente tem que incentivar. Realmente não pode criar, não, você tem que ir no cardiologista, você tem que... Não vai acontecer isso, vai acontecer. A pessoa desiste, aquilo, vai botar, não vou. Já não quer ir, né? Se for o cara, se depender do SUS, uma consulta do cardiologista, daqui desiste, né? Então, assim, a gente tem que incentivar as pessoas a começarem a caminhar, fazer uma coisa leve. Não precisa, é o que eu falei, nunca fez uma avaliação, o cara tá com seus 50 e poucos anos,
pai, mãe, várias pessoas na família infartaram, o cara fumava até pouco tempo, está com a pressão alta, está sobrepeso. O cara desse não precisa chegar já fazendo um teste máximo na rua, né? Ou no mar. Né? É mais prudente ele começar devagar, Com certeza. fazer uma avaliação médica. Se ele não puder, vai aumentando aos pouquinhos a intensidade, vendo como é que está, né? Então, assim, o exercício ele é um estresse para o coração, né? Um estresse para o corpo todo, né? Então, assim, é um estresse que a longo prazo o coração vai se adaptando e vai ficando mais forte, cada vez mais forte. Gera adaptações. Só que durante a atividade física ali, se a pessoa tem algum risco de ter algum problema, né? Se ela tem um problema ali que está subclínico, pode manifestar durante a atividade física, né? Tem até um estudo legal que ele estimou, né? Que um cara sedentário que vai correr atrás de um ônibus ou fazer um esforço rápido, naquela hora ali o risco dele de infartar é mais de 100 vezes do que se ele ficasse parado. Só que se ele faz isso regularmente, no longo prazo, o risco dele cai pela metade do que se ele tivesse ficado parado direto. Então, assim, é um paradoxo, né? Você dá um teste do coração, mas a grande chance de não acontecer nada e o coração fala, pô, esse cara tá me agredindo aqui, eu vou ficar mais forte para eu não passar mal. Então, ao longo prazo, vai tendo benefício, né? Mas a gente tem pequenos intervalos ali de risco aumentado, que são pequenos, né? Mas assim, se a pessoa tem uma predisposição, o exercício ali pode ser um gatilho para ele ter uma arritmia, para ele ter um infarto, né? Uma parada cardíaca, que acontece, né? Acontece muito mais no sofá, as pessoas ali que não fazem atividade física. Nada do que... Né? O sedentarismo é muito do que no esporte, né? Então, assim, quem tem a oportunidade, vale a pena de se avaliar, ir no médico, ver como é que está a pressão, dosar ali colesterol, né? Conversar um pouco com o médico, ver como é que é a história da família. E às vezes a gente descobre alguma coisinha subclínica ali e trata, né? Ou orienta e vai prevenir ali a pessoa de ter algum problema ou numa prova. E hábitos saudáveis, a galera que já está à frente também, que já tem hábitos saudáveis e tudo, tem que ter essa manutenção, essa preocupação, porque a performance ela não é compatível com a sua saúde cardíaca ou, né, a saúde em geral do organismo. Então, o monitoramento, né, um acompanhamento de um profissional. A gente tem hoje a clínica do Felipe, um espaço super especializado para o perfil, né, como o nosso de triatleta, a galera da corrida de rua, os meus alunos, né, enfim, um espaço que a gente não precisa, como a gente disse no início da conversa, ir para fora do estado. Há poucos anos atrás a gente não tinha um espaço desse. Atletas de fora vêm para cá agora, né, pro seu laboratório. Pelo contrário, né? Agora... entendeu? Então, o Felipe vai, o atleta vem, né? Felipe avalia grandes atletas hoje, referência da modalidade, então isso é super importante. E a questão da carga, né, Felipe? Uma carga excessiva num curto período de tempo, ela é um fator por conta dessa precocidade da galera de já escolher as provas longas. É uma das coisas que a ciência, né, da cardiologia tem trazido agora grandes resultados, novos resultados, na verdade, né, que trazem algumas questões que são importantes, né, da gente também entender, que é justamente, antigamente era só atualmente é um comportamento, mas esse comportamento mal orientado ou mal conduzido pela própria pessoa, né, porque a informação ela também leva a pessoa a ter um caminho autodidata, né? E o excesso para poder atingir um determinado padrão, que seria você completar provas de triatlon que você deveria, ou de corrida de rua, que você deveria levar algum tempo, ou ciclismo, o próprio mountain bike, que também está muito popular. Natação. Desafios de mountain bike de 2, 3, 4, 6, 7 dias. Sim. São provas que os atletas demoraram anos para se preparar e realmente estar pronto para dar o máximo ali, né? Então, essa carga excessiva em um espaço de curto pequeno, ela tem uma consequência. Então, não é só o comportamento. Tem que avaliar o comportamento, mas também estar atento a essas questões. Buscar um profissional da área da saúde para te acompanhar, o médico cardiologista, o nutricionista, o treinador,
né? Quem sabe até o psicólogo, para quem tem uma demanda, né? E eu acho que com essa autocobrança disseminada, né? Dentro desse perfil que busca o esporte de endurance em geral, a psicologia hoje ela é um fator que entra sendo um pilar fundamental. Sempre foi, mas agora cada vez ganhando mais força, né? E a gente tem psicólogos do esporte aqui também atuando, enfim. É uma coisa que é importante, justamente para você, através de uma sessão de terapia, você entender o propósito do esporte na sua vida. Perfeito. Porque tá meio bagunçado. Tá meio desorientado o negócio, né? E a gente quer justamente... Eu acho que a gente também não pode ir contra porque é bom, mas que precisa de uma organização, precisa, né? É importante a gente falar isso. Precisa da integrar ali. Integrar. Treinador, médico, nutricionista, porque às vezes a pessoa... Precisa ser de imediato. A pessoa quer que você aumente o treino, mas não quer correr, quer reduzir a nutrição, quer emagrecer, grande... A pessoa... Eu queria chega lá com sintomas de overtraining. Exato. Não come também. Não dorme direito, quer adaptar todas as atividades, profissão. Exatamente, não é só atleta, né? Tem uma vida extra, uma carga extra, trabalho. E como é que isso que eu queria chegar? Como é que a gente hoje tem essa conexão? Como é que, por exemplo, o teste cardiológico ou um teste de expirometria pode ajudar o Léo, pode ajudar o Ângelo na nutrição? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente levar para quem está assistindo, porque quando eu peço para o meu paciente um teste desse, a primeira que ele diz, mas para que eu vou fazer isso? Então eu acho que a melhor pessoa para trazer isso para a gente seria você e a gente encaixar aqui como ajuda a gente. O teste tem diversas funções assim, né? Primeira coisa é avaliar a questão da saúde. Sim. De ver se está tudo bem. É o que eu falei. Se o atleta, a gente tenta estressar ele ao máximo, se ele sabe que durante o esforço intenso ali, a pressão vai subir, a frequência cardíaca vai subir. Então é um estresse grande para o organismo. A gente tenta ver se ele replicando ali o que ele está fazendo no treino, não tem nenhum sinal ali no eletro, não tem nenhum sinal de arritmia, ou a pressão dele não está alta demais, né, que é uma preocupação também. Enfim, ou ele não tem um sintoma, uma dor no peito, uma falta de ar, uma asma, alguma coisa que esteja atrapalhando, né? Esse é um ponto. E aí o segundo ponto é a gente tentar adaptar ali o protocolo para o tipo de atleta, ver o que aquele atleta faz, né? Se ele é atleta de longa distância, se ele é, enfim, se ele é um mountain bike, ou se ele é um cara que corre trail, só muita subida. Então a gente tenta adaptar o protocolo ali para o que ele faz e tentar extrair informações ali metabólicas do ritmo de corrida que ele está... Informações nutricionais, gasto calórico, quanto de caloria que ele gasta, se ele é um cara eficiente ou se ele é um cara que gasta muita energia para correr no ritmo que ele quer correr, né? E da parte de treinamento, a gente tenta pegar ali marcadores fisiológicos, né? O teste ali não vai dar ali na pedra o seu limiar 1, limiar 2, entendeu? E o treinador vai botar aquilo ali debaixo do braço e vai usar aquilo ali. E pronto. Então, ele é uma informação a mais para o treinador, porque a gente tem que também conhecer... Não é fixo, né? Sim, a gente tem que conhecer as limitações do método. Nenhum teste, ou um FTP, ou um teste na rua, nenhum teste ele é 100% ali e vai ser replicado. Né? Então, assim, o teste laboratório eu acho que tem grandes qualidades, tem seus defeitos também. A gente tem que saber usar, né, da melhor forma. Né? Então, assim, é um teste... que você consegue definir o perfil metabólico daquele atleta, se ele é um atleta mais anaeróbico, se é um atleta que ele é mais aeróbico, se é o primeiro limiar dele, significa muito essa parte de endurance, né, de longa distância. Se ele está lá em cima, como mais perto dos profissionais, que tem os 2 limiares lá em cima, né, ou se ele está bem da parte do segundo limiar, mas está... Então, assim, a gente tem um perfil. E o treinador consegue olhar aquilo e falar, pô, esse cara está com a base aeróbica dele muito ruim. Então, esse atleta talvez seja melhor eu incrementar mais um volume aqui, tentar estimular, né? Ou esse atleta aqui, enfim, está com o VO2 dele, está muito próximo aqui do segundo limiar, ele não tem capacidade anaeróbica para o tipo de prova que ele quer fazer, eu acho que seria interessante. E você consegue, quando você padroniza o laboratório, você tem uma temperatura padrão, né? Você pode padronizar a dieta, padronizar o período. O treinador pode intervir no que ele acha que ele vai intervir
e a gente consegue avaliar a resposta do atleta, se ele teve a resposta desejada ou não. Perfeito. Pode não ter, a gente pode mexer aqui um pouco. Claro. Então, isso é essa integração do treinador com... É um nível avançado, né? É o que eu falo com meus alunos. Às vezes, assim, para que você... Cara, talvez não vai servir de nada, porque talvez o feeling que eu tive foi exatamente o que o teste vai me trazer de resposta. Mas talvez vai mudar tudo. Porque, sim, sentaram vários Léos na minha frente, sentaram vários Felipe, eu tenho um feeling de como funciona a dieta, como é que o cara absorve ali e tal. Mas se o teste confirmar, pô, que bom, a gente já desde o início estava acertando. Mas se o teste der outro caminho, eu sempre falo isso para o paciente. Eu acho que abre muito o olho do atleta em si. Assim. A pessoa fala, essa coisa mais de profissional, mas às vezes o profissional tem a percepção do que está acontecendo com ele muito maior do que... Claro, o atleta não. Então, às vezes o profissional vai lá para o teste, ele... Percepção do esforço, você vai bater certinho ali. O amador, dificilmente ele bate. O amador é um cara que vai... Você vê que metabolicamente ele já está descompensado e está falando que a percepção dele está leve, está leve, daqui a pouco está forte, quer parar. Então, o cara não tem É diferente. Aí você consegue mostrar, né? quando o treinador pede para correr leve, não é aqui onde você está falando que está leve. Isso aqui já está... Mas eu vou ter que andar. Entendeu? Vai ter que andar. Então, às vezes, você tem que andar. Às vezes a capacidade aeróbica está tão... Sim, entendeu? Não está tão desenvolvida, né? Muito baixa. Sim. Que realmente para você tá desenvolver essa via aí. E às vezes é um cara que você vê que é um cara rápido, mas você vê o gasto calórico dele, a economia de energia, é um cara extremamente gastador de energia. Você vê que esse cara numa maratona ou no Ironman, ele vai ter problema de energia se ele não se alimentar, se ele não fizer ali um carbo load bem feito, se ele não se nutrir bem, entendeu? Sim. Ou se ele não trabalhar na economia de corrida dele, às vezes ele não precisa trabalhar lá no VO2 e FTP. Talvez ele tenha que ajustar a velocidade ali, a eficiência dele naquela potência que o treinador acha que ele consegue entregar, entendeu? Mas por uma questão de gasto energético, ele chega no final da prova, ele está muito... cansado. Porque então, a gente também tem um limite de absorção, né? Se eu tenho um gasto energético que eu não consigo absorver pelo intestino, que eu tenho um limite, não adianta, eu não vou conseguir suprir aqui, vai quebrar uma hora. Dá para você fazer um Ironman sem fazer teste? Claro que dá. Mas eu acho que encurta muito ali o conhecimento do atleta. Às vezes você vai por tentativa e erro, você vai fazer uma prova, vai pedalar naquela potência. É o que você falou, não é 100% correto, mas é muito mais correto do que você estar ali só pelos... É um padrão. Exatamente, é o que a gente tem hoje, que a gente está mais próximo de acertar. Assim, você atleta, você percebe que quando você está numa prova, as coisas não são exatamente... Você postou aquele estudo que os atletas... não, foi o José brasileiro. Que os atletas profissionais se beneficiam mais do treino polarizado do que os atletas amadores. Sim. Saiu um estudo disso agora, e um pouco disso é justamente isso, pelos atletas profissionais conhecerem muito mais a percepção de esforço do que o atleta amador. O atleta amador, ele acha ou tá forte ou tá fraco. E quando você fala, você tem que correr em limiar 1, ele não tem essa percepção, ele tá sempre ali em ritmo de prova. Sim. E quando você está começando, você vai melhorar, independente de qualquer estímulo ali, você vai melhorar, né? Exato. Só que você vai chegar num platô que se você não se organizar, não treinar leve de verdade, não treinar, você não vai conseguir progredir. É fundamental a gente poder fazer esse trabalho. Eu e o Dr. Felipe, a gente já tem essa oportunidade, né, de ter alguns alunos lá da L3 fazendo o exame com ele, eu tendo feedback. Como a gente tem essa proximidade também, a gente consegue ter essa troca, estreitar. E aí, como é que foi o teste de fulano? Pô, Léo, foi legal, gostei, tá bem, não tá bem, precisa melhorar. E o atleta ganhar confiança e o autoconhecimento e, claro, como que a gente pode dizer, o diagnóstico de que ele está realmente precisando melhorar isso, essa capacidade física ou aquela, ajustar a questão nutricional, questão da patologia, eliminar essa preocupação, né, através dos exames, e caso apresente algo, avançar para um outro processo mais amplo, né, de investigação, para realmente estar apto, né, aí sim a continuar e cada vez evoluir mais a sua performance. Essa questão de confiança eu achei bem legal também. Já aconteceu algumas vezes, né? Como eu tenho uma base grande, assim, já fiz muito teste de atleta iniciante, tem atleta que é amador,
médio, amador bom, amador campeão de categoria, amador geralmente que pegou vaga para Kona, campeão campeão profissional. Então você muito grande. Com um teste você sabe mais ou menos o perfil daquele atleta que mais parece com. Então, assim, chegou um atleta recente lá que fez um teste e aí ele achou que ia fazer um tempo bem alto, né? Eu falei, cara, com essa potência, né, com esse perfil, dá para você fazer um tempo melhor na bike, entendeu? Se você é aquela coisa, a gente amarrar isso, até eu encaminhei para o Ângelo, se amarrar bem com a nutrição, amarrar com o treinador e, assim, se fizer uma estratégia bem feita, às vezes aconteceu também na maratona. Você vai fazer um teste, você vai ver que o primeiro do limiar da pessoa está bem até acima do que ele estava pensando em correr. Não é que o teste ele vai te dizer exatamente onde que você tem que... Porque entra muitas coisas, né? Tem a questão da durabilidade, até que postei um artigo hoje. Então, assim, se você pegar uma pessoa que nunca treinou, praticamente dá um teste, você vai achar limiar. Não necessariamente ele vai correr maratona naquele limiar. Porque ele não tem... aquele limiar dele ali não se sustenta ao longo do tempo. Se ele não tiver, né? Então, assim, e fatores também psicológicos, quanto o cara quer ali tolerar, enfim. Mas você tem uma boa percepção. O fato da nutrição estar encaixada para nutrição, né? Você consegue ver assim, se você nutrir bem, se você se hidratar bem, se você fizer um respeitar o treinador, você vai fazer correr os longos ali, né? Então, assim, acho que é um caminho mais traçado quando a gente tem o teste. Para tentar errar menos, né? Exatamente. Porque na prova do Endurance, os erros e os altos e baixos, eles não são inevitáveis. Inevitáveis. Ainda mais numa prova longa que é muito tempo para errar e acertar. Para quem está na ponta e quem está aí vivendo uma experiência pessoal ali. Sim. Tinha uma experiência bem bacana também com o pessoal lá da CPH, né? O Palito, o treinador da Pamela, que a gente fez aqui, acompanha a Pamela desde quando ela abriu o laboratório lá, desde 2021, ela veio fazer uns testes aqui, a gente teve essa interação, né? Com a nutricionista dela, com o treinador. Grande nutricionista. Então, assim, já em Porto Alegre, o Palito, treinador, e a gente tem no nosso grupo lá de WhatsApp, lá, a gente sempre conversa, estratégias, tudo isso, e assim, o Palito é um cara que incorporou isso na CPH, né? Então, assim, eu tenho ido lá todo ano fazer uns testes, e, antes do Ironman ano passado, a gente fez esse tipo de teste dos atletas, né? A gente fez na semana anterior, ele escolheu lá as intensidades que ele achava que os atletas talvez conseguiriam entregar na bike. A gente avaliou a eficiência. Não é que vai dizer que ele vai pedalar aqui, mas assim, a gente tem uma boa percepção se essa intensidade é muito diferente dessa ou muito diferente dessa. Sim. Tem atletas que têm um perfil de eficiência parecidos, com queima de gordura parecido. Então, assim, não muda tanto se ele tentar um pouquinho mais agressivo. Outros já é bem diferente. E talvez até mudar a estratégia. Talvez você pode ser mais agressivo na bike, menos agressivo na corrida. Não que ele não vá poder chegar aqui, mas ele sabe que dessas três, quanto mais ele for para lá, mais ele está sendo agressivo. Outras coisas. Então, assim, consegue ter o atleta com essa informação. Eu acho que essa resposta é muito boa, né? O saber onde não ir é mais importante, talvez, do que o saber até onde você pode ir, né? Porque se você passar daqui, pode dar ruim, né? Então, eu acho que o teste traz muito isso também. Então, assim, é uma coisa integrada com o treinador, né? Sim. Na cabeça do treinador, o que ele acha que aquele atleta... Eu vou fazer um teste isolado, não saber informação nenhuma. Eu vou ter uma percepção, mas não é a mesma coisa que você conversar com o treinador. O teste é o relacionamento, assim como você desenvolve com o treinador, você vai desenvolver um relacionamento com o nutricionista, vai desenvolver um relacionamento com o cardiologista. Então, não é, fiz um teste lá, acabou, pronto, tô bem, tô saudável. Meu cardiologista falou que eu posso... Não é só aquele... tá pronto. E o teste? O teste foi legal, deu tudo certo, agora o meu treinador se vira. Vai pegar e vai colocar o pau voar. É aquela coisa, o teste vai te ajudar, mas você vai continuar tendo que trabalhar ali, vai continuar tendo que treinar muito, senão não vai adiantar. Eu sempre falo isso, porque tudo só tem um jeito de melhorar, treinando. Né? Por isso que às vezes eu dá até um pouco de raiva de ver na internet o nutricionista falando assim, coma tal alimento e melhore sua performance. O alimento ele vai proporcionar a chance de você treinar melhor para melhorar sua performance. É igual o teste. Sim. O teste só vai te dar um caminho para você treinar melhor para melhorar sua performance. Com mais qualidade, mais assertividade. Se esse dado bate na mão do treinador e o treinador consegue pegar isso e também entregar o estímulo, a carga, o estímulo do
treino. Tem que ser agrado, né? Se o treinador também engavetar aquilo... Exatamente. O Paulo até hoje me ligou um paciente meu, acho que é seu aluno, Paulo Vieira. Aí ele me mandou uma foto da Cardiolab. O que você acha desse profissional? Eu falei, pô, por incrível que pareça, ele vai estar hoje aqui na mesa, a gente vai falar sobre o assunto. Você assiste o podcast que você vai marcar no outro dia. Uma coisa que é bem famosa também desses testes é o VO2 máximo. É uma coisa que eu acho bem legal, assim, porque antigamente, né? Hoje em dia acho que ainda acontece isso. O pessoal vai fazer um teste, um check-up seja, faz um teste. Tá tudo bem, eu só estou descondicionado, né? Então... Isso aí não é que não está tudo bem. Né? Já está Porque a gente sabe que o VO2 máximo está altamente ligado à mortalidade. Então, os atletas que têm maior VO2 máximo sobrevivem mais do que o atleta que está descondicionado com VO2 máximo baixo. Né? Então, assim, esses dias eu fiz um exame de um paciente que foi lá fazer um check-up, um VO2 bem abaixo do esperado. Então, assim, não é para ele não está tudo bem, não teve arritmia, a pressão dele está boa, mas ele está deixando aí expectativa de vida na mesa. Perfeito, né? Se a gente não reforçar. Então, a gente tem que reforçar. Você precisa melhorar a sua capacidade, você precisa procurar um profissional de nutricionista, treinar, porque você vai ganhar anos de vida e anos de vida com qualidade se você melhorar o seu VO2. Cara, eu vi a Rhonda Parker falando isso, uma cientista americana, e ela defendendo isso dentro do Senado americano, ela falando: é inadmissível da gente ter hoje o conhecimento que a gente tem, que a atividade física melhora a saúde, e a gente ainda não ter programas de governo voltado para a melhora de saúde através do esporte. Sim. Porque não precisam de mais estudos. A gente tem N estudos que o maior VO2 as pessoas vivem mais, que não a tem musculação medicação traz que mais traz saúde, benefícios, coisas assim. né? E não tem nada que previne mais, né? Ou que, né, antecede ali a prevenção até, do que justamente a atividade. Então, eu acho que a gente cada vez está pregando isso. E é o que ele falou, às vezes a pessoa fala, para que eu vou ter um VO2? Para viver mais, cara. Você não quer viver mais? E tem gente que fala, o esporte de performance não é saúde. Eu discordo. Porque não existe nenhum estudo. Na verdade, a gente tem dados ao contrário. Exato. Quanto maior o VO2 da pessoa, mais a pessoa sobrevive. Então, assim, não tem nenhum estudo mostrando que é atleta de elite, atleta olímpico. Pelo contrário, tem estudos com atleta ex-Tour de France. Exato. Que os caras vivem fizeram mais. um estudo na França dos atletas franceses que participaram do Tour de France. A média de 6 anos a mais de sobrevida em relação aos outros franceses. Sem ser atleta. Da mesma idade, enfim, sexo, que não foram atletas. Atletas olímpicos também geralmente vivem mais do que... Então, assim, não tem nenhum dado, né? A gente sabe que sim, que o esporte está relacionado a algumas arritmias, né, como lesão arterial. Às vezes pode ter alguma lesão ortopédica, alguma coisa assim. Mas quando você olha mortalidade, infarto, entendeu? Quem tem um VO2 máximo maior, geralmente tem menos desfecho, né? E você só consegue um VO2 máximo treinando, né? Não tem outra forma de você... Atividade aeróbica. Ter um VO2 alto e sendo sedentário. Né? Perfeito. Vamos se movimentar, né, galera? É isso aí. Então, mas quer viver mais aquela atividade, vamos buscar VO2. Caminhar, correr, nadar, pedalar, fazer treinamento de força, né? Sair de casa e fazer esporte. Perfeito. E uma das coisas também que continuando nessa área até da patologia, esses dias eu estava lendo uns artigos falando sobre long COVID. Eu não sei se você já tem visto alguma coisa desse tipo. Eu achei assim, eu ainda vi pouca informação sobre isso nos testes cardiológicos, a gente vendo alguma coisa aí dessa... Tem alguns estudos, né, mostrando que prejudica bastante essa parte metabólica periférica, né? Enfim, pacientes com lactato alto, com baixa oxidação de gordura, né? Essa periferia bem destrenada, né? Então, eu lembro que na época o Sebastian Kienle, uma galera que pegou Covid ali ficou reclamando. Demorou muito para treinou voltar, bastante. Né? Lógico, o long Covid é uma coisa mais séria, mais prolongada, né? Mas tem esse prejuízo aí de periferia que é bem afetado, né? Perfeito. Eu tenho gostado agora de incorporar como eu sou ecocardiografista, né? E é uma metodologia que está muito, assim, está crescendo muito lá fora, né? Aqui no Brasil ainda poucos lugares estão fazendo mais experimental, mas é um dado interessante que você consegue diferenciar essa questão da periferia com o coração, porque o VO2 máximo você tem ali a capacidade máxima, né, de captar o oxigênio. Não sei se o pessoal
sabe exatamente aqui. Acho que tem que deixar um pouco mais bem explicado aí. Eu acho que até os atletas vão se beneficiar com essa explicação. VO2, né, e VO2 máximo. O VO2 é o consumo de oxigênio. Né? A gente sabe que a gente precisa de oxigênio para viver. Né? O seu corpo, a gente respira oxigênio, né? Entra lá na corrente sanguínea, leva lá, o coração bombeia o sangue, enfim. E o oxigênio vai lá desbloquear a energia que está lá armazenada em forma de gordura, né? De carboidrato. Faz a combustão. Vai para virar ali o ATP para ser usado. Né? A gente não guarda nessas energias todas em ATP, né? O ATP é muito mais pesado do que o carboidrato na Lua. Então seria muito pesado. Então o carboidrato é um pouquinho mais pesado que a gordura, também não dá então para a gente guardar só carboidrato. E ainda precisa de 3 moléculas de água para ficar mais pesado. A forma mais eficiente de guardar gordura, guardar a energia é em forma de gordura. Então por isso que a gente acumula mais gordura. Mas enfim, o oxigênio chega ali para desbloquear isso daí e virar ATP. Energia, uma moeda de troca. E aí, para a gente ter a capacidade, né, de trabalhar gastando energia, né? Quanto mais capacidade do coração bombear sangue, esse oxigênio chegar lá e o músculo utilizar, né? Mais energia você consegue produzir, né? Mais watts você vai conseguir transferir, enfim, mais velocidade. Então, a gente tem esse conhecimento de o VO2 máximo alto, né? Você tem uma alta capacidade de respirar oxigênio, colocar isso na corrente sanguínea, entregar no músculo e ser utilizado, melhor. Né? Então, ter esse VO2 alto é bom. Mas o VO2 ele depende basicamente do quanto de sangue o seu coração consegue entregar no músculo, né? E quanto o músculo consegue extrair e utilizar o oxigênio. Né? A parte do coração a gente consegue ver com eco. Que é o débito cardíaco que a gente fala, né? Que é o volume de sangue. Não sei se está ficando muito complicado. Vamos tentando explicar. Débito cardíaco. Mas assim, o que seria o volume de sangue que o coração está injetando. Isso, né? Então, assim, é o volume de sangue que o coração consegue fazer circular e o quanto de oxigênio que o músculo consegue tirar. Perfeito. O eco, ele consegue ver o quanto de sangue está circulando. Perfeito. E aí, se eu meço o VO2 e meço o volume de sangue, eu sei quanto que o músculo está tirando. Vamos pensar de uma maneira mecânica. O eco é uma bomba hídrica. Ele vai medir o volume de sangue que está circulando. Isso. E a gente sabe que a grande maioria dos atletas, a limitação dele é o coração não conseguir entregar esse sangue. Não consegue aumentar o débito cardíaco. Né? Então, assim, a ideia é sempre tentar aumentar o número de hemácias para você aumentar o número de oxigênio ali pelo sangue carregado. Um homem médio assim, consegue... Geralmente a gente tem um débito de em torno de 5 litros por minuto que circula de sangue ali, o seu coração está bombeando. Né? No exercício, quanto mais rápido ou quanto mais potência, mais o coração precisa entregar para isso aí ser convertido. Né? Então, geralmente um atleta chega aí a 15 litros, 20 litros por minuto e um atleta top mundial pode chegar a 35, 40. Então, assim, capacidade do coração produtiva muito de circular sangue é muito alta. E absorver o oxigênio seria a segunda parte. É a segunda parte. O VO2 a gente consegue ter esse combo. Né? Com o eco, eu consigo isolar a parte do coração. Então, eu consigo saber se o seu coração está bom e se o músculo está fraco. Teoricamente, ali, os treinos longos pode aumentar essa parte muscular de captar. Né? E o treino mais intenso, teoricamente, pode melhorar mais essa parte muscular do coração de crescer, de aumentar o volume sanguíneo. Então, você consegue isolar um pouco. No contexto ali de que você precisa treinar. No contexto de um cara sintomático, tem falta de ar, você consegue saber se é o coração que está com problema ou se é o músculo que não está treinado. Entendeu? Então, e você consegue direcionar. Pô, esse cara às vezes precisa treinar mais. Faz baixa intensidade. Ou esse daqui talvez seria mais interessante tentar estimular o coração a se adaptar um pouco mais. Né? Entendeu? Então, é bem legal os dados. E aí você consegue... Você entendendo o VO2, você consegue entender a performance e consegue entender o atleta. Você vê se o cara está com anemia, que vai prejudicar. Entendeu? Porque você bota na conta que a hemoglobina faz total diferença nessa parte de extração muscular. Se o cara tem pouca hemoglobina, está levando pouco oxigênio, o músculo também não vai ter para onde tirar muito. Aí pode ser um problema da dieta, né? Entendeu? Então assim, aí se conecta e você consegue ter um... E tem que lembrar a galera que o VO2 não é o do Garmin, né?
Sim. O VO2 do Garmin, ele anda botando a autoestima da galera lá em cima, Só né, cara? VO2 de atleta só, galera. você E a galera tem pode o brigar por VO2 isso, né? de uma pessoa de 25 anos. É. Aí, pô, massageia o ego, é bom pra caramba, bom, né, cara? né? O seu VO2 está aumentando. E é engraçado que o Garmin, ele é meio confuso, né? Porque quando ele te manda descansar, ele te prejudica. Às vezes você dá um treino e fala, você tem que descansar 3 dias. Aí você vai olhar o VO2, não, mas o VO2, você decide aí se eu sou bom ou sou ruim, seu Garmin. Eu trouxe essa questão do VO2 do Garmin porque realmente a gente tem que criar referências que são reais, né? Que realmente trazem uma representatividade dentro de tudo que a gente está colocando. E esses dados estimados dos dispositivos de GPS, a gente que é especialista nas nossas áreas, a gente já tem esse entendimento. Sim. Né? E o aluno, o paciente de vocês, muitas vezes ele não tem. Então é legal a gente falar que aquilo ali é um dado estimado, que usa uma fórmula muito genérica, ou seja, é um dado muito abrangente. É simplesmente batimento, idade... Não, e o relógio não dá margem de erro. Não, dá tudo. O Garmin tá dando quando você tá transpirando suor, de sódio. Os limiares, normalmente, no dispositivo não são calibrados da forma que deveria, e aí a pessoa fica se baseando em dados. Você quer ver o meu desespero? A tal da caloria. Totalmente errada. 40, e não tem nenhuma assertividade. Na bike, por exemplo, o Garmin estima 24% de eficiência para todo mundo. Então, se você tem 100 watts, você vai jogar 24%. Então, todo mundo tem 24% de eficiência. Então, se é um atleta... todo mundo muito eficiente. Então, assim, geralmente subestima o gasto calórico ali. Mesmo indexado pelo medidor de potência, né? Então, assim, quanto menos eficiente a pessoa, mais vai estar subestimado. Claro. Então é aquela coisa, tem as estimativas, né, cara? É muito melhor você medir uma coisa do que estimar. E aí, dentro da medida também, tem muita parte da qualidade da medida. Então, assim, por isso que às vezes o exame acaba sendo um valor que não é tão barato, porque não adianta você fazer um exame com um dado que não é preciso. Porque você usar um equipamento descalibrado, um equipamento de baixa qualidade. Mas uma fita de má qualidade, você já bagunçou tudo. Então, assim, às vezes a informação vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Se a informação é ruim, é melhor você mais ou menos saber onde está o negócio do que você precisa mais errado. É esse número, mas está totalmente fora. Então... Mas a ideia é aumentar o VO2, mesmo que seja no Garmin. É o que eu falo. Então, aí tem se tava 51 foi para 52, é um bom indicativo. Não é que é 50. Tá melhorando. Então, fiz uma propaganda do VO2 aqui, mas vou defender também outra coisa que é economia. Que anda meio que contrário com o VO2. O VO2 é muito bom para o atleta, o VO2 máximo que você está falando aqui, né? Para o atleta mais de curta distância. Mas o cara que vai fazer um Ironman, ele não quer tanto ter um gasto calórico muito alto. Ele quer ser eficiente. Então, às vezes, eu quero pedalar 200 watts. Às vezes é melhor você estar 200 watts gastando, falando um número aqui, 3 litros de oxigênio do que 4. Sim. Porque o seu gasto calórico com 4 é muito maior. A economia vai ser muito melhor. Então, assim, se os dois estiverem pedalando leve, abaixo do é melhor o cara que está... É o típico caso do Patrick Lang lá correndo. Sim. Ele não é, com certeza, ele no ritmo de prova dele, o VO2 dele não é igual ao do Blumenfeld correndo. Exatamente. Mas ele corre muito mais fácil, né, gastando menos energia, produzindo menos calor, precisando transpirar menos. Então, troca muito menos. Nesse caso ali, menos carro. Nesse caso ali, não é o VO2 máximo que está fazendo a diferença. É a economia de corrida. Mas aí que a gente também pode lembrar, se a gente olhar o Patrick Lange, ele tem um excelente VO2, né? Tem a característica necessária. O VO2 máximo, assim, não é que quanto maior, melhor o atleta. Eu acho que esse ponto deve ser colocado. É bom ser alto, mas não é o mais alto que é o melhor. Isso, entendeu? Porque assim, você pode ser um atleta muito bom,
ou com VO2 muito alto ou muito econômico, né? E com VO2 um pouco mais baixo. Algo Seria mais assim, dentro do padrão, 60, 65. Entendeu? O cara consegue performar muito bem. Dos maratonistas lá, se não me engano, aquele estudo da Nike Sub-2, tinha lá os maratonistas lá, alguns com 60 e pouco. Até no estudo ali, acima de 62 eles foram aprovados para fazer então, assim, o cara é maratonista lá, profissional. Então, de alto desempenho. Então, assim, é um VO2 alto, mas não é o que a gente escuta muitas vezes ali no Instagram, lá o cara com VO2 100 de VO2, entendeu? Então, assim, seria um cara, se ele tivesse realmente 100, ele seria extremamente baixo para baixo economia, seria muito ruim. Entendeu? Porque assim, tá andando, porque assim, a potência final que ele entrega não é tão maior do que um outro cara com VO2 de 75, 80. Então, assim, para ele entregar com VO2 de 100, né, a maioria desses oxigênio dele a mais estaria sendo perdido com calor, por exemplo. Não é a potência efetiva ali. Então você vê que ele é um cara que aquece muito, né? Você tem um podcast dele que ele fala isso, que naquele que ele perde pro Ida, né? O Gaston larga e ele fica. Aí por que você não foi com ele? Ele falou que eu olhei que ele tava usando o core, né? Até. Ele falou, eu tava muito quente. E eu tava entrando no Termolab ali, onde ia ficar mais quente ainda, eu não tinha condição de eu ir. O triatlo é bacana essa questão do profissional, né? Que como não é um esporte tão grande assim, a gente tem consegue ter um certo contato com os caras que são. Então, assim, já troquei mensagens ali com muitos deles, com o Mefeld, com o Frodeno, com o Ditlev. E aí uma dessas coisas, o Ditlev me falou que o que ele acha que é um dos limitadores para ele geralmente é essa questão da temperatura. Porque é um cara que consegue facilmente produzir lá 400 watts, um lactato sem sair do lugar praticamente, mas o gasto energético dele, que é uma coisa, e a produção de energia é bizarro. Então, queima muito. O cara... Sim, ele não consegue se resfriar, forte, tem que suar demais, vai se desidratar. A potência do motor é muito forte. Exige muito, consome muito e produz muita energia. E também produz muito calor, né? Muito resíduo. Também vai produzir muito hidrogênio. Você vê que ele fez várias estratégias para se resfriar lá, botou um bonezinho, botou umas coisas de gelo, tentando segurar um pouquinho essa produção de calor dele, enfim. E aí suar menos, hidratar menos. Então, assim... E a afinidade do triatlon, dos esportes de endurance em geral com a ciência, mas o triatlon em si ele tem alguns episódios muito interessantes, porque justamente a forma como o desafio do Ironman se iniciou ali na época, né, a ciência para isso era praticamente inexistente, né? E aí as tentativas e erros ali, até a chegada da Gatorade como um dos investidores do Ironman na época lá no Havaí, né? E ali iniciou esse feeling da ciência com o triatlon, ver toda a questão da tecnologia, o desenvolvimento de novos equipamentos. Então o triatlon em si, especificamente falando, ele traz na sua cultura uma excelente relação com a ciência do esporte. Como é um esporte muito novo, né, que evolui junto, tá evoluindo junto. E a gente eu que venho dessa geração mais antiga e vocês que estão intermediários ali, já não são tão recentes no esporte como profissional e praticantes, a gente está surfando essa onda. E vendo a dinâmica disso mudando dentro da nossa própria profissão. O método que eu utilizo hoje, por exemplo, para trabalhar, prescrever, monitorar, já não tem muita coisa como era antigamente. A gente traz as raízes, mas essa... A metodologia... essa evolução da ciência e a gente tendo a oportunidade de acompanhar, que a gente acompanha, né? Nós aqui, com certeza, buscamos isso, né? Acompanhar esse desenvolvimento para a gente poder realmente aplicar isso e surfar essa onda da ciência com o esporte, né? E a gente vê esse reflexo em todos os segmentos do esporte, na área da nutrição, né? Na área da vestimenta, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? As marcas criando tecidos e roupas que realmente melhorem a performance. Placa de carbono. As placas no tênis, as bicicletas, os equipamentos, né? Essa parte da tecnologia, da mecânica, que vai influenciar na mecânica do movimento. Então
é muito interessante e também é importante a gente saber transmitir essas informações para os pacientes, para os alunos, do que realmente é necessário. Não se perde também. É muita coisa, é muito equipamento, é muita informação, é muita ciência. E, obviamente, é uma ciência complexa, né, de se entender, de se aplicar na prática. E a gente tem essa proximidade com o profissional, por poder ligar ou mandar um WhatsApp para o atual campeão mundial da modalidade e ele responder, simpaticamente te tirar um minuto do tempo dele, te dar uma dica ou te dar uma palavra. O cara também às vezes entende que ele pode tirar alguma coisa também pode ter um feedback disso. Porque não, assim, às vezes quando eu faço uma pergunta, não é no sentido de qual os seus números aí, o cara só te fala aí seu segredo, né? Entendeu? Coisa. Porque assim, como a ciência é nova também, tem coisas que assim é uma percepção deles, mas não é uma verdade também, né? E é uma ciência em evolução, então, né? Porque se a gente fala, por exemplo, primeiro Ironman, o vencedor fez em 14 horas, 13 horas, 50 minutos. Hoje a gente já tem num ambiente fechado, um sub-7, né? Do Foi 11h58, o taxista não era mole não, lá em... Foi o primeiro, em 78? O 1078, então o cara fez em 11 horas já, abaixo de 12 horas. Era o Gordon Allen lá, um taxista. Pode que não, porque o terceiro lugar foi interativo. É um taxista. Casca grossa. Mas mesmo assim, se a gente pensar que saiu de 12, hoje se você pensar que no mesmo local a gente já tem um 7,35. Não, é bizarro. A evolução. No ambiente fechado a gente já tem um sub-7. Cara, é tão incrível porque eu sou da geração que falar esse número realmente era impossível. Cara, doideira. Não era louco, era impossível. Nossa, você tá maluco, cara. Exatamente. Você saiu onde o sub-10 era um negócio. E hoje, se você pegar provas hoje boas mesmo, se não sub-8, você não tá no pódio. Demorou, assim, tem um cruzamento histórico e junto com esse desenvolvimento tecnológico é muito interessante porque durante muito tempo essas duas linhas elas andaram paralelas, assim, numa certa similaridade. E aí começou essa discussão em um momento, e por que os atletas atuais faziam tempos muito próximos dos atletas profissionais, até ter uma discrepância, né, que realmente o cenário se modificou, os atletas realmente conseguiram abaixar praticamente 40, 50 minutos de uma prova como essa que a gente está usando como referência, né? E aí realmente o negócio ficou esquisito. Né? E uma das coisas que eu queria trazer até isso, vocês sempre falam assim, o triatlo é um esporte que é feito em zonas de baixa intensidade. Né? Eu já vejo hoje outra realidade dentro desse tipo de prova, né? Com muito mais ataques, porque não tem condição do cara terminar uma prova com 7 horas e 35, entregando ela em Z2. Em Z3 ritmo de prova. Cara, vamos dizer que assim, se a gente olhar pela ótica da zona, as zonas ainda são baixas. Se você pegar num todo, né? Mas os limiares dessas zonas... Que acontece muito do profissional que tem muita estratégia, né? Ele ataca muito. Então tem algumas... cara... Não é aquela prova contínua. O amador eu acho que já é mais... O amador já é mais... Ele larga e termina ali dentro de um padrão, né? Ali o cara tem que estar alguém na frente dele, você tem que atacar, tem o benefício ali de estar um pelote ali, mesmo que respeitando a distância. Mas a evolução dos ritmos de prova e essa fisiologia, ela é um pouco em cima disso aí, né? É importante a gente entender essa questão quando a gente fala dos limites, dos limiares, né? E dessas variáveis de mudança de consumo de energia, como que funciona o sistema do nosso sistema, né, do nosso organismo para fornecer essa energia em relação a esse raciocínio das intensidades de prova. Né? Então, a particularidade que cada pessoa possui dentro da sua realidade como praticante do esporte que ele escolheu vai definir também um pouco dessa intensidade que ele vai conseguir executar, né, e realizar aquele desafio dele, correr 10 km, 5 km, fazer uma maratona, ou fazer um triatlo, um short, sprint, fazer um 70.3. Cada pessoa traz uma realidade, né? Então, dentro da equipe lá, por exemplo, a gente tem pessoas que conseguem imprimir um determinado ritmo de prova. Vamos pegar uma corrida de rua de 5 km, por exemplo,
A gente consegue ter uma pessoa que vai correr boa parte dessa corrida no segundo limiar dele, fazendo pequenas passagens ainda na zona de potência aeróbica, né, na zona do VO2 máximo ali, a zona 5, né, uma zona de muita intensidade, e o aluno vai conseguir realizar o primeiro 5 km dele na zona 1. Porque se ele aumentar a intensidade, ele não conclui a prova dele, né, os 5 km. Então, quando a gente vai elevando isso para níveis mais avançados de alunos ou de atletas, a gente vai tendo essas caracterizações até chegar no nível do profissional, né? Que vai ali um queniano que vai correr uma maratona praticamente na zona 3 dele ali, né? E vai beliscar o segundo limiar em alguns momentos. Sim. E as variações acontecem muito mais oscilatórias, e obviamente isso também é uma capacidade que tem que ser treinada. Esse estudo mesmo da Nike, se não me engano, eles viram que a média da maratona foi 96%, se não me engano, do segundo limiar, né? Foi a velocidade crítica. Mas viu que variou bastante, a questão da durabilidade. Isso aí. Tem um atleta que vai perdendo eficiência, tem atleta que vai perdendo rápido, então o limiar dele vai caindo muito rápido, ele vai entregar lá embaixo. E tem aquele cara que, por perfil de fibra, treinamento, enfim, tudo isso, ele vai se mantendo bem durável até o final, vai perder um pouquinho, né? Então, assim, depende muito. Lógico que a nutrição aí nessas provas de longa distância influenciou demais. E a gente vê isso, né? Até 2004, a gente acreditava que só se absorvia 60 gramas de carboidrato. Então, tipo assim, até se pensar em trabalhar em outros limiares seria uma coisa meio cientificamente impossível. Pô, eu tenho um limite aqui de 60 gramas. Né? Se eu multiplico isso por 4, 120, 240 calorias. 240 calorias é 15 minutos de corrida de alta intensidade. Em 2004 a gente falava que era só tomar uma dose de Endurox. O Endurox de Oriol. O Endurox é um carboidrato. Era um carboidrato de 60 gramas de carboidrato na dose, né? Que era justamente isso. Você acreditava que era um receptor ali que você tinha, e isso vem evoluindo, né? E eu tenho até uma aula que eu mostro isso, assim, e se você pegar o Tour de France de 2004, a gente se falava de 60 gramas, que era o que a gente tinha de mais evoluído. De 2005 em diante, quem você tem um estudo do Jack Drup que muda essa realidade, a gente entende um novo receptor que é a frutose, e parte aí para 90 gramas, e a gente está chegando hoje a números que não sabe onde isso vai parar, né? 150, 160. Ainda com muita discussão na ciência, né? Muita discussão na ciência, né? Se validado ou não, a experiência dos atletas. Exatamente. A gente tem a prática da rua, da prova, falando a favor, e ainda o que a gente tem de conhecimento científico, que 120 ainda, a gente tem algumas melhoras adaptativas de, né, não inflamação e recuperação, mas performicamente ainda, de melhor performance, não teve diferença até hoje de 90 em diante. Né? Se a gente pegar estudo. Mas a gente está vendo na prática que não é bem assim. Que não é bem assim. As pessoas estão usando 120, 150 e chegando na frente. O que mudou bastante foi essa questão da alimentação, né, no dia a dia. Sim. Antigamente eles apertavam demais ali, queriam ficar bem leves. Muito dele entrando em déficit de energia ali, né? Porque, tipo assim, eu tava até aquele estudo do Bufeld mostra isso, né? Dificilmente você vai conseguir repor, ele vai ter um pouco de déficit, mas quanto mais você conseguir repor, melhor. Vai ser melhor para o sujeito, né? Então, quanto mais glicogênio eu tiver preservado, mais glicogênio, mais eu vou conseguir trabalhar nesses ataques, nessa essa coisa de alimentação é muito interessante, cara, porque... Agora que deu confusão, não sei se vocês ficaram sabendo do Lionel Sanders lá, que ele postou um vídeo falando que ele estava meio pré-diabético e tal, algumas pessoas ficaram preocupadas, mas, cara, o metabolismo de um atleta profissional desse é diferente. Muito diferente. Exatamente, mas ele pegou o pré-diabético pelo fato da hemoglobina glicada. Isso, e tem um estudo do Tour de France mostrando justamente isso, que atletas de alta intensidade têm hemoglobinas glicadas mais altas. Os caras treinam muito, né? Então, assim, às vezes ele até pode estar em fase de overtraining, com cortisol alto, né? E esses caras geralmente não têm uma insulina alta, né? Não tem resistência à insulina. A insulina está normal ou baixa. Né? E, assim, por características ali também de adrenalina, noradrenalina, de treinar com intensidade, né? Então, várias coisas ali contaminam um pouco a hemoglobina glicada ali, que não... E até pela célula se preparar para carrear mais glicose, essa hemoglobina glicose pode ser mais alta, né? Porque o que é a hemoglobina glicada? É a quantidade de açúcar que eu estou dentro das hemácias. Né? Então, assim, se fizer às vezes um teste de tolerância à glicose, dele vai estar normal. Vai estar normal. Né? Lógico que não é saudável o cara também, no meio do dia ali, né? Ficar comendo doce. Exatamente. O Jack Drup tem uma frase até que soa mal no Brasil, porque
compita sujo e viva limpo. Né, que envolve um pouco do nosso doping aqui, que fala jogue limpo, né? Mas é justamente o que ele fala isso. Na hora de uma competição, na hora ali da prova em si, usar carboidrato simples e ir ao máximo que você realmente não é saudável, vamos colocar assim. Mas o atleta tem que ter uma vida saudável para ele poder aguentar esse momento, né? O pós-competição dele tem que ser... Eu gosto muito de usar o exemplo do Michael Phelps, dos primeiros ciclos do segundo ciclo dele. No primeiro ciclo, ele tinha um nutricionista que não se importava com a qualidade dietética. Tinha que bater 9.000, 10.000 calorias. Era pizza, era pastel, era lasanha. Foi lá, mandou muito bem, mas não ganhou todos os ouros. No segundo ciclo, o nutricionista, tá no documentário isso, chega e fala, não, você também tem que bater micronutrientes, você tem que bater fitoquímicos. Tinha uma importância também com a qualidade alimentar, não só com a caloria. Ele foi lá, coincidência ou não, e ganhou todas as medalhas de ouro. Né, nesse ciclo. Então, você imaginar aí... a quantidade de energia que esses caras estão dando. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. É isso aí. O cara tem que consumir 12.000 calorias e ainda não bate ainda todo o déficit que ele tem no dia, cara. E com o controle o mais preciso possível, né? Para minimizar o erro, mensuração de calor, temperatura. Tudo, né? Hoje a gente tem isso. Muito recurso. A ciência realmente sendo aplicada para tentar monitorar isso e gerar um número mais preciso para o dia do evento, né, do atleta. Sim. Né? Mas a gente vai dando as nossas cabeçadas aí, né, cara? A gente vai tentando fazer o que dá. Como triatleta, né? E aí nós tentando, três aqui, né? a gente gosta de fazer, né? Estamos numa fase que a gente está gostando de fazer prova longa, né? E o próprio stand ali também, né, cara? Um standazinho, se você não estiver bem treinado, demora um pouquinho, né, cara? Sem dúvida. Já envolve estratégia nutricional. Sim. Né? Por uma prova. Todas envolvem, na verdade, né? Não, mesmo que seja pré-prova, como um sprint, perfeito. Né? Mas exige né? Uma estratégia nutricional. É isso que até a gente podia falar. Como é que vocês enxergam a nutrição na vida e no esporte, assim, também? Um pouco da profissão aí. Eu posso te dar inúmeros exemplos práticos, né? Porque agora, recentemente, né? Depois de tantos anos e com a idade cronológica avançando junto, né? É muito interessante eu, como treinador, e com toda essa experiência prática, eu vivenciar em mim mesmo os efeitos disso que a gente está colocando dessa parte da alimentação e nutrição, né? Então, a vida, hoje pai, né? Empreendedor no segmento de esporte, a vida numa etapa onde as conquistas materiais demandam muito esforço profissional, e, obviamente, uma das vertentes que paga é a da alimentação, porque a parte emocional também dá uma desorganizada, o esporte perde um pouco a força e, obviamente, um vetor compensador vai ser no prazer da alimentação. Então, poxa, recentemente, por estar vivendo esse processo, obviamente, eu senti o meu corpo receber uma cobrança e ter uma consequências das escolhas, e imediatamente após a retomada desse padrão que a gente está falando e das escolhas e de retomar, mesmo com todo o conhecimento, com tudo, todas as experiências, é o primeiro passo de recomeçar o processo, buscar um profissional, se reaprender aquilo que você já aprendeu ou reformular aquilo que você já tem como um padrão e, cara... Voltar talvez dar a importância que merece. Né? Exatamente, voltar a valorizar e se colocar numa condição de aprendiz novamente. Perfeito. Porque é uma nova etapa, é uma nova fase, é um novo ciclo nova de forma prova, é um novo momento seu no esporte... ou na vida, quando a gente fala da saúde. Até os estresses, né? Que você vai estar trabalhando mais, vai ter um filho na história. Só de saúde, né? Tirando o esporte, então não dá para viver sem, cara. Essa é a grande verdade. Existem classes que têm mais acesso e privilégio a esse fator que a gente está colocando, essa parte da alimentação, né? Mas não dá para viver sem realmente e buscar tudo isso que a gente está colocando. A nutrição, ela é o pilar,
um dos pilares, né, fundamentais para a gente poder realmente viver melhor. É essencial, né? É a base. Parafraseando aí da American Heart, tem os 8 essenciais da vida que a gente sempre pergunta nas consultas, né? A gente tem que passar, e a nutrição ali é um deles, né? Com certeza. Então, a gente tem que sempre estar ali... Adoro, cara. Adoro a nutrição, né? A gente tem lá na faculdade um pouquinho. Eu, sempre fui na nutricionista, vou em nutricionistas, em nutrólogos, né? Pessoas relacionadas a esse segmento, desde a minha faculdade. Legal. Então, eu consultei com a minha professora na faculdade, na época, lá em 2001. Então, de lá para cá já foram várias experiências e é o que eu coloquei. Eu agora voltei no nutricionista há pouco tempo, estou me colocando numa condição de aprendiz e digo mais, eu fui lá para... Não coloquei nada de performance do meu segmento como atleta, porque o meu foco principal realmente está em reconstruir saúde, melhorar a saúde que eu já tenho, graças a Deus está tudo bem, mas eu quero algo a mais. E para ter algo a mais, eu recomecei, me coloquei na posição de aprendiz e estou lá, fazendo a escolha dos alimentos. E é importante, né, você buscar alguém de confiança. Isso né? aí. O Ângelo fez aí minha nutrição aí para a Maratona do Rio, minha última prova, que já tem um tempinho já. Teve até que minha refazer. última prova, eu tenho até que largar de novo. Eu acabei me machucando na prova, enfim, estou voltando aí a correr. Mas é fundamental, né, cara, você procurar alguém que esteja por dentro aí de... Sim, antena. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de novidade. O Ângelo também é um cara que a gente está sempre buscando. Tá sempre conversando a respeito e tal. E confio aí Trocamos uns papers aí. Aí, muito legal, cara. Faz muita diferença, né? Top, muito bom. E eu gosto também de sempre perguntar aos convidados, assim, uma prova que foi um grande desafio, ou não precisa nem ser uma prova, um grande desafio, assim, que você venceu, que você buscou dentro do esporte, daqui no caso que a gente tá falando triatlo, trazer aquela prova que tá no coração, que você sempre vai lembrar pro resto da vida, foi muito bom entregar aqui, foi muito bom passar por esse tapete aqui. Cara, pra mim não tem como não ser o Ironman, né? O Sub-10, né? O Sub-10 ali. O primeiro também foi legal, mas o Sub-10 foi, sensacional, cara. Agora é uma experiência incrível, né, cara? Assim, ainda bem que foi um Sub-10 bem na trave ali. Foi, cara. Porque, você me contou, jogou no finalzinho. Meu relógio tava meio com problema, meu GPS. E, enfim, a gente foi com muitas pessoas aqui de Vitória, né? Tava numa casa com os amigos e tal. E aí, eu não sei que confusão que deu do meu relógio lá, que eu perdi um pouquinho a confiança do tempo que eu tava baseado no meu relógio. Entendi. E eu entreguei eu sabia que eu tinha entregue uma natação e uma bike boa que eu precisava correr na época era 4,50, eu tinha que fazer de pace. E aí eu fiz os 21 quilômetros naquele ritmo, que estava bem tranquilo para mim, era o meu primeiro limiar. Eu falei, vou aqui tranquilo, vou até o final da prova, vai apertar a sensação, né? Mas eu tô num ritmo confortável aqui. Mas quando eu passei na segunda volta ali inteirando nos 21, eu perguntei, fui perguntar pro pessoal que estava na torcida da casa lá, para quanto que eu tinha que correr, se eu estava realmente certo. E aí me falaram que eu tinha que fazer a maratona para 4,40 de pace. Eu já tinha rodado 21 a 4,50. Já tinha aí, ali. caramba, eu falei, caramba, cara, agora lascou, né? Tem que correr os 21 final para 4,30. Tem que fazer tudo que eu posso. Aí, uns 4, 5 quilômetros eu consegui correr a 4,30. Mas, cara, a sensação de esforço foi absurda ali, totalmente... E aí, na prova ali, eu meio que desisti de fazer. E aí como eu forcei, eu acabei caminhando um pouco, aquela coisa de correr, caminhar. E deu a primeira andada. E aí, no final, eu me toquei de jogar pro tempo geral, o cronômetro geral. Rodando ali desde de manhã. Eu tava vendo só a corrida e tava confuso. E aí, quando eu joguei pro final... E eu entrei na Búzios, cara, faltava ainda, 20 minutos. Não, acho que tinha 1 quilômetro, faltava 1 quilômetro e pouco de prova. E, faltava 5 minutos para dar 10 horas. Nossa senhora. 20 segundos, então, né? E aí, cara, eu sei que aí foi um tiro ali de... Eu comecei a correr. Acho que faltava uns 4,40, se não me engano. Era uma coisa assim. E a galera E aí eu comecei ali... a correr a 4,15, 4,10, 4,15. E aí eu passei na frente da casa e o pessoal, vai que vai dar Sub-10. E, pô, aquela energia, cara, foi sensacional. E aí eu... acelerando e foi no meu limite ali, assim, quando eu vi a linha de chegada ali, eu vi que ia dar tempo.
E aí, pô, passei faltando 12 segundos, cara. Essa história do Sub-10 é interessante, né, cara? E Porque... aí, assim... pode concluir. Não, assim, pô, foi em êxtase ali, né? E, mas eu falei com o pessoal depois, falei, cara, se eu faço aqui 10 horas e... Até porque você já tinha feito outro Ironman, né? Já tinha feito em 2018. Então, aí o objetivo era cruzar a linha de chegada, quando você viu que ia dar... Eu tinha feito, assim, naquele primeiro Ironman ali, foi bem aquela questão de amador mesmo ali, de entrar na pressão da prova, enfim, não tinha esse conhecimento que eu tinha de científico. E forcei muito na bicicleta, quebrei na corrida, enfim, fiz 11 horas e 2, se eu não me engano. Foi bom. Não foi o primeiro, não é um tempo horrível, né? E esse segundo, não, esse foi lá para fazer o já foi assim, eu sabia, testado, já tinha bem monitorado ali minhas condições de o ciclo de treino foi bom, o quanto que eu tinha que nutrir, já estava bem realmente assim, convicto que se eu saísse para correr naquele ritmo que eu precisava ali de 4,50 ia dar certo. Mas foi com emoção o final ali, mas foi muito bacana. Que bom que deu. Essa que eu ia falar, a questão do Sub-10 é porque o que acontece? O Ironman, para quem não sabe, a maioria larga, a prova larga às 7 horas da manhã. Né? E você tem até a meia-noite para terminar, que o limite da prova são 17 horas. 17 horas. Então, 7 com 17, 24, que é meia-noite. Perfeito. Né? Quando dá aqui no Brasil, o que acontece? A cultura é abaixo de 10 horas, por quê? Porque a partir de 5 horas começa a escurecer. E antigamente o percurso lá do Ironman Brasil em Florianópolis, ele pegava um trecho maior na rodovia. E a rodovia não tinha a iluminação que ela tem hoje, não. Aí você ficava no escuro mesmo. Literalmente, você ficava no breu, cara. E frio, porque a temperatura também sempre lá em Florianópolis começa a cair pelo período que a prova acontece. E aí, às 18, era servida a sopa. Por quê? Porque a galera que vai permanecendo por mais tempo na prova precisa de algo quentinho, com sódio, salgadinho, e aí eles serviam a sopa. E ninguém quer tomar a sopa, né, cara? Porque a sopa ela já era o motivo do colega já dar aquele bullying. E aí, tomou a sopa, não tomou? Aí antes da largada ficava aquela... E aí, vai tomar a sopa ou não? Eu não tomo sopa hoje não, meu irmão, eu vou chegar de dia. E a galera queria o quê? Além de não querer tomar a sopa, queria a foto de dia para cruzar o pórtico de dia, porque a onda era, cheguei de dia, terminei o Ironman, ainda tava de dia, né? Então essa é a cultura do Ironman Sub-10 aqui na nossa realidade aqui de Brasil e tal. Então todo mundo quer chegar de dia e não quer tomar a sopa. A sopa hoje já não é mais servida, sacou? Não tem mais essa sopa. Acho que tem na T2 ainda ali. Deve ter ainda, então tem, mas assim, antes tinha no percurso. Agora tem na T2. Você passava e tava ainda mais com essas de frio aí. A galera na manta ali, tomando uma sopinha já. Acho que não tem mais no percurso, mas na T2 tem a sopa aí. Já com a temperatura corporal bem baixa. Então é daí que vem o Sub-10, né, cara? Mas assim, é legal também que o Sub-10 no Ironman, ele caracteriza uma performance considerável para um amador nas 3 modalidades. Seria um bom amador. Para um dia longo, você realmente terminar dentro dessa casa de 10 horas, você performou direitinho na natação, você fez um ciclismo sólido e conseguiu também entregar uma boa corrida. Então ficou como algo meio que um registro ali. Uma marca, né? Uma marca, você conseguir fazer um Sub-10. Longe de ser um top amador, né? Mas foi surgindo... Sub-12, Sub-13, Sub-14, até ter o Sub-17, né, cara? Que é o cara que chega ali e é ovacionado. E o Capixaba de Ferro acabou com isso. Acabou com qualquer hora. Os caras já ficaram 20 e tantas horas esperando. Nossa, cara, é muita história. É muita história. O Roberto já me falou isso, que ele ficou 22 horas pra esperar um atleta lá do Piauí. O cara fez de mountain bike, né? Uma história muito interessante desse atleta. Mas, cara, assim, pra mim, Ângelo, cara, quando o Felipe falava, eu fiquei pensando um pouco, né? Que são muitas provas também. Rapaz, é muito difícil, cara. Escolher uma assim, mas o que eu tenho, assim, de muito geral,
Eu tenho algumas coisas que eu posso pontuar, mas assim, de forma geral, eu tenho muito... Como eu fiquei muitos anos da minha carreira realmente querendo ser campeão, né? O meu perfil de atleta era de ser campeão, né? Então eu queria ir para as Olimpíadas, eu queria estar no circuito mundial, né? Eu queria viver como atleta profissional de triatlo numa época que falar sobre isso era um tabu muito maior do que ainda é, né? Então, assim, as sensações que eu tenho foi das conquistas, né, cara? Então, eu fui uma fase da minha carreira, e depois que eu transitei do profissional pro Age Group, obviamente eu vim pro Age Group com um nível técnico acima da média das pessoas, pela experiência que eu tinha adquirido, pelo tempo, o reflexo que a gente vê hoje, olhando as provas com os ex-atletas profissionais, que a gente acompanha e vê a performance deles ainda muito próxima de um atleta profissional, um Santiago Ascenso, Felipe Santos, né, entre outros nomes que a gente pode trazer aqui do nosso triatlo contemporâneo, que são exemplos disso. Quando eu fui para o Age Group, eu também tive muito próximo a isso a oportunidade de ter um patrocínio. Legal. Patrocínio que a gente chama de patrocínio de verdade, né, que foi com a Wine. Então, a Wine lançou o projeto do Team Wine, e junto com aquilo ali, eu fiz parte do projeto durante os 9 anos. E ali eu comecei a realizar muitas coisas que eu não tinha como realizar quando eu era profissional. De correr grandes circuitos que existiam, como por exemplo o circuito Troféu Brasil, é um marco dentro do nosso esporte. Porém, para você correr as 5 etapas do circuito, a gente já está falando aí de 10 meses, você pegar 5 provas, a cada 2 meses você está fazendo uma viagem ali para Santos para competir. E, obviamente, isso não era compatível com a estrutura que eu tinha. Quando eu consegui ter o patrocínio e estava, junto com isso, migrando para o Age Group, eu comecei a realizar todos aqueles sonhos que eu tinha como profissional, mas eu não tive como realizar. Então, eu corri o circuito Troféu Brasil inteiro. Aí fiz as 5 etapas, aí me sagrei campeão do circuito lá na minha idade e me destacando sempre entre o geral do circuito. Só também, para quem não entende, quando o Léo fala Age Group, é a faixa etária de idade da competição. Aí o atleta do Age Group, o amador, ele sempre disputa o pódio geral da prova, ou seja, as primeiras colocações entre todas as idades e o pódio da idade da sua categoria. Que no triatlo é de 5 em 5 anos. Né? De 5 em 5. Então, o que acontece? Eu fui nessa aí e falei, pô, meu sonho era fazer o Troféu Brasil. Aí fui lá, fiz o Troféu Brasil. Aí ganhei o Troféu Brasil. Aí eu falei, pô, agora meu sonho é fazer o circuito Sesc de triatlon, porque o Sesc rodava todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, né? Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, e ainda tinha um prêmio em dinheiro pro amador. Legal. Sacou? Então eram 6 provas: Belém, Palmas, Legal. Salvador, Manaus, Porto Alegre, né? Então um rolê incrível que na época o patrocinador também conseguiu, então fui lá eu fazer esse circuito. Então, um outro ponto que eu destaco, assim, que foi incrível. Legal. E aí veio o Galvão trazendo o circuito do 3-Day Series. Isso já em 2017. Aí fui lá, fiz todo o 3-Day Series. Aí fui lá, ganhei o 3-Day Series. Né? Então, foram pontos, assim, que eu consigo... E no geral, essa sensação do campeão, porque realmente eu tive... Mais do campeonato em si do que uma prova. A sensação da conquista, da vitória, né? Ter realizado ali o que queria no profissional. Isso aí, isso é uma coisa que marcou muito para mim. Né? E ali foi tendo aquele monte de conquista, aquele monte de vitória sequenciada e aquela coisa... Aquilo foi me motivando, e eu entrei nesse loop, né, cara? E aquilo demorou para passar.
E as experiências internacionais, eu acho que também é algo que eu poderia destacar, que o esporte também, nesse sentido, né, quando a gente atinge esse patamar de poder ter uma experiência internacional para fazer o esporte que a gente tanto se dedica, que a gente tanto gosta, acho que marca muito também a sua primeira prova internacional. Então eu fui para o Mundial na Espanha em 2012, já uma prova dura, né, 4.120/30, uma prova com 7 horas aí de duração, se você longa distância, né? Se você performasse bem, né? Então foi um marco muito grande. Eu lembro de ter passado muito mal depois da prova por conta dessa ingestão dessa parte de alimentação, desse monte de coisa. E, cara, primeiro Ironman, inesquecível, sem dúvida. Primeiro tudo, né? É o primeiro. Primeiro de tudo. Primeiro triatlon. Primeiro Ironman, standard, primeiro. E, assim, a experiência das derrotas também, das perdas, eu acho ensina que também. Ensina muito. Eu tive um episódio de abandonar o Ironman lá na Áustria, né? Nossa. Então você treina muito, tem um investimento financeiro muito grande, viver a frustração de ter um dia ruim. Sim. Esse dia para mim é um dia que me marcou muito também e aprendi demais com esse dia. Mas não tinha como mesmo. A gente às vezes quer, mas tem dia que você tem que aceitar a derrota. Sim, sem dúvida. E ela marca, ela traz essa questão da importância de você viver as derrotas, né? Então, por mais que eu tenha citado que eu ganhei um monte de coisa, mas eu perdi muito mais do que eu ganhei, né? Isso é clichê para os atletas. Mas assim, a foram... Jordan, exatamente. Mas foi assim, são momentos, né? E meu primeiro título de campeão capixaba, acho que eu fui 5 vezes vice, né, cara? Caramba. Aí quando eu ganhei o primeiro, foi muito bom, né? Aí depois ganhei mais 2. Boa. E assim, outra coisa que me marca muito, né, me marcou e me marca muito dentro do esporte é as relações que a gente constrói, cara. Eu acho que é muito interessante, né? A capacidade que o esporte traz pra gente. Conexões. A gente citou isso aqui no início, né? A gente se conhece pelo esporte. Nós somos profissionais dos nossos segmentos por motivações intensas do esporte. Eu acho que isso é algo até acima dos eventos, das experiências. Eu tenho amigos aí que o esporte realmente me deu, e que se não fosse o esporte, eu acho que eu nunca teria cruzado. É outra formação, né? Totalmente de diferente. Vida, né? Dessa questão social nossa e é isso, né? Viva o esporte, né, cara? Viva o esporte. Os eventos em si são as experiências. Eu acho que são, sim, festas de curar as pessoas. Né? Eu acho que o legal também de provas é onde você encontra gente do Brasil todo que pratica aquilo mesmo que você, né? Então a tribo tá ali, trocar informação. Sim. Mas hoje mesmo, pô, eu atendo o Brasil todo. Quando eu vou nas provas, eu encontro meus pacientes do Brasil todo. É um ambiente muito saudável. Exatamente, muito saudável, muito positivo. Né? E então, numa sociedade onde todo mundo está querendo ser algo, é importante a gente trazer esse ponto, que é essa questão social do esporte, de você dar a oportunidade de conhecer alguém que vem de outra cidade fazer uma prova, ou que você vai em outra cidade competir e converse com as pessoas, né? Se socializem, né? Troque informação, conhece a realidade de treinamento daquela pessoa que mora numa região muito diferente da sua, apresenta a sua família para outra família que está ali vivendo a mesma experiência que a sua, né? Eu acho que essa parte social do esporte, ela é o todo, né? Legal. É a mágica uma das mágicas que faz a gente se apaixonar tanto. E hoje eu tô correndo atrás do título de me manter no esporte. É o título que eu mais estou treinando para conseguir. É me manter no esporte, me manter saudável. Legal. Entendeu? E tô batalhando, tô me dedicando, cara, pra conseguir e essa conexão de se manter no esporte e ao mesmo tempo ser coach. Como é que fica isso aí? Bicho, ó, cada dia bastante mais exigente, né? Eu como um atleta teimoso e muito dedicado,
e condicionado, né, a um estilo de vida. Ao gostar de competir, ganhar também. Competir, ganhar e treinar para ganhar, tudo para ganhar, enfim, é uma transição que ela tá longa. Imagino. Ela tá bem longa, eu vou me auto-sabotando ali um pouquinho. Essa questão de age de grupo ajuda muito. Ajuda, cara. Essa questão, porque a gente, com a idade, vai perdendo performance, não tem jeito, né? E o interessante é o quê, cara? É que poucas pessoas realmente conseguem se reinventar, sabe? Sim. E descer. Aceitar, né? Porque profissional ali, você tá descendo, né? exatamente, Você tá realmente... E você a gente entende... tem aquela ambição de querer sempre fazer mais rápido, né? Mais... Aceitar que a idade, né? Talvez a idade chegou. E quanto mais treinado e campeão você é, mais isso vai te cegando de alguma forma. E quando chega essa hora, que é a hora que eu tô colocando aqui... Você manter uma vitória, né? Você conseguir fazer... É um conflito difícil de administrar, porque envolve muitas questões. Uhum. E aí, obviamente, a maturidade, o apoio, o entendimento, né, sobre o domínio do seu ego de atleta, sabe? A espiritualidade que o esporte te traz, enfim, diversas outras questões muito mais amplas, né, em relação ao sentido que o esporte tem realmente para a sua vida, que vai moldar isso. Então, essa transição do profissional para o amador, igual a gente vê alguns fazendo, não é tão simples assim. E no amador, com o tempo, a performance vai caindo mesmo, a nova geração vem esmagando mesmo, o que é super interessante de se ver, né? E tem que ser assim, mas você vai ter que se reinventar, você vai ter que buscar o sentido. E se você nunca foi tão reflexivo em relação ao que o esporte realmente representa para você, você entra num quadro de depressão, sem dúvida, que muitos atletas passam, uma administração ou uma má estruturação de uma carreira sequencial, uma carreira profissional pós essa carreira do esporte, entendeu? E se manter no esporte com esse turbilhão de emoções não é fácil. Então hoje o meu troféu, a minha conquista é me manter no esporte. Primeiro me manter saudável, depois de tantos anos de esporte, né, e de tanta entrega, ter o meu corpo apto a ter a longevidade do estilo de vida que eu desenvolvi. Né? Vai conciliando cada vez mais com família, com filho, com um monte de coisa que vai tomando tempo também. Vai tomando muito tempo profissional, a parte e que eu acho que é o amadurecimento, né? Porque senão realmente você fica muito preso nessa função, que hoje a gente tem muitos personagens, né? Não é tão função, mas o cara cria essa função para ele, pelo personagem que ele quer se apresentar, e aí as coisas realmente podem não ser tão motivadoras para você se manter no esporte por tanto tempo. Né? E no fundo, o que eu como treinador quero para os meus alunos é longevidade no esporte. Passar isso, né? Um dos princípios do treinamento é esse. Perfeito. Né? A longevidade, a regularidade. Então a gente precisa educar as pessoas que o esporte é para a vida toda. Então, ninguém precisa fazer triatlon a vida toda, mas praticar esporte, sim. Nem que seja um esporte também não precisa ser de performance, mas precisa ser uma atividade física com uma prática de esporte. Aí entra um pouquinho o que seria o mínimo recomendado. O mínimo recomendado. Os 150 da doutor já veio fechando. É isso aí. A OMS, né, recomenda que o mínimo, né, você praticar em torno de 150 minutos por semana de saúde moderada, ou 75 de atividade intensa com 2 vezes por semana fazer um fortalecimento, uma musculação, né? Seria aí o mínimo recomendado para todo mundo, né? Para a saúde. E aí, lógico, se a pessoa quiser fazer mais, melhor. A princípio, assim, quanto mais, melhor. A gente não tem dado aí para dizer que... E essa frase funciona dessa forma, ou para quem funciona. Mas, a princípio, sim, né?
A gente ainda vê gente falando que correr maratona não é saudável. Sim. Então, é aquilo que a gente falou. Não tem dado também falando que não é, né? Né? Então, assim, porque a gente tem aquela questão do VO2 que a gente volta a falar Vive do mais. VO2. O que a gente tem dado são o contrário. Então, assim, continuar treinando, provavelmente, com a idade o VO2 máximo vai cair. Uma daquelas coisas que a gente falou lá, que compõe o débito lá é a frequência cardíaca máxima. A gente sabe que vai passando a idade, cada vez mais a frequência cardíaca máxima vai diminuindo. Então, o seu coração ele vai bombeando menos sangue. E até um estudo interessante que eu vi agora publicado recentemente, que ele estudou a probabilidade de você desenvolver insuficiência cardíaca com a idade. E está em torno de 25% mais ou menos. De até os 90 anos, um cada 4 vai ter o que é insuficiência cardíaca, cansaço por causa do coração. 25%. Então, assim, é bastante coisa você chegar na idade lá na frente e não conseguir fazer uma caminhada, ter que parar, subir uma escada, ficar limitado, tomar um banho. E uma das coisas que o esporte previne, né, é justamente isso, né, que se você não... Nas mulheres que têm um coração menor, né, a chance de ela ter uma insuficiência cardíaca, a gente chama com fração de ejeção preservada, quer dizer, o coração consegue bater, mas ele não consegue relaxar muito bem, ele vai ficando duro, como se fosse atrofiado. Sim. É o contrário do que a adaptação do esporte, né? O esporte vai fazendo o coração ficar grande e relaxando, né? O sangue cai ali, a pressão não fica tão alta, porque ele relaxa. Se você não faz exercício, não faz atividade física, ele vai ficando endurecido, um pouquinho de sangue que cai ali dentro, a pressão fica alta, então a pessoa não consegue gerar um débito cardíaco, né? O sangue não consegue circular na medida que precisa, consegue para ficar parado, mas aquela caminhadinha ali ele não consegue, então começa a limitar muito, né? Então, assim, provavelmente ali, né, o exercício durante a vida toda ali vai proteger, né, vai fazer você ficar fora dessa estatística ali dos 25%, né, que vai ser limitado lá na frente. Show de bola. Queria agradecer mais uma vez. A gente está batendo quase 2 horas de podcast. Vamos para os nossos finalmente aqui. Eu quero que você deixasse aí o recado final de vocês. Mas antes disso, é o que o Léo falou, eu vou, já que os dois são atletas, né? Vamos aqui botar para vocês experimentarem. Obrigado. Essa linha nova da pessoal, que são esses géis, né? Que são interessantes. Esse gel ficou bem interessante com mentol em dias quentes. Ele dá uma refrescada, então ele diminui a sensação de calor ali no corpo, né? Porque a menta, a gente já tem estudos mostrando que o hortelã baixa a temperatura corporal do indivíduo. Então esse gel da Tussauds veio para isso aí, tá aí para vocês provarem no dia de vocês, conhecer um pouco da marca. Queria que vocês agora dessem o recado final para vocês, a hora do jabá também, falar da assessoria, falar da Cardiolab, para a gente estar finalizando. E mais uma vez, muito obrigado ali por ter aceitado o meu convite. Imagina, Ângelo, um prazer muito legal, cara. Poder estar aqui participando. Eu acho que a gente precisava de ter esse movimento mesmo que você está criando, de trazer as pessoas. A gente tem tanta gente próxima que conseguiu desenvolver tanta coisa bacana dentro desse segmento que a gente atua, né, com as nossas prestações de serviços, né, atendimento ao público em geral do esporte, da saúde, atividade física. Então é muito legal poder estar aqui com você, participando junto com o Felipe, né, Dr. Felipe, um parceirão. A gente já trabalha junto, já estamos há alguns anos no esporte juntos. Realmente é um prazer muito grande. E, cara, estamos lá na L3, né? L3 a todo vapor, 2025. Top. Uma estrutura muito boa, a gente possui, né, cara? Um centro de treinamento com simuladores de ciclismo indoor, um simulador de natação, que é uma máquina bem bacana para a galera que quer aprender a nadar fora d'água, né? Ter uma passagem técnica ali de todos os detalhes, né, na máquina. A gente tem toda a parte de treinamento funcional também lá no nosso espaço, estacionamento, vestiário, né? O nosso cafezinho lá do nosso apoiador, né? A Trentino, Torre de Café que está com a gente. Enfim, uma estrutura muito bacana para complementar aquilo que a gente faz no outdoor, que é o Nada Pedala Corre, né? Nosso treino de natação a gente faz lá no Clube Álvares Cabral, a parte da piscina, também temos atividade em águas abertas, né? E a prescrição e o monitoramento das planilhas de treino, né? Para o triatlon, que é o nosso carro-chefe, mas também para corrida de rua, ciclismo, mountain bike,
né? Equipe hoje muito grande, alunos tanto aqui na Grande Vitória, quanto fora de outras cidades do Espírito Santo, né? No interior, online, né? Atendimento online e também fora do Brasil. Top. Então, estamos super estruturados, com muita experiência, né? E um grupo que a gente chama de família, né? A família L3 lá pronta para receber todo mundo que quer ingressar nesse nosso mundo e cuidar da saúde praticando esporte. Perfeito. Que é o mais importante. Acessa lá a rede social, né? O meu @L3 Rodrigues e o @L3 Assessoria Esportiva. Top. Massa demais. Muito bom. Bacana. Eu também só agradecer, cara. A gente conversar de triatlon vai horas não, aqui. Não para não. Então, é sempre um prazer e, enfim, trocar informações aqui com você, aprender um pouquinho também da história do triatlo aí com o Léo. Assim, quem tiver interesse lá do meu trabalho na Cardiolab, né, é só me seguir lá no Instagram, Felipe Ribeiro, ou o Instagram do laboratório Cardiolab. Vou colocar o link aqui na descrição. E aquilo que eu falei, assim, a nossa proposta lá é trazer ali avaliação de saúde, né, promover saúde do atleta ou aquele cara que está, aquele indivíduo que está sedentário e querendo começar, né, fazer um treinamento, né. Então, o nosso objetivo lá é entregar saúde e também ajudar a entregar performance, né. Então, tentar otimizar as duas coisas. Né, e, enfim, e esse trabalho conjunto aí de tentar ajudar o nutricionista, tentar ajudar o treinador, né, e, enfim, e conseguir extrair ali do atleta performance e saúde. Maravilha. Galera, obrigado aí por ter assistido. Né? Mais uma vez eu pedi para vocês acionar o sininho para receber as notificações e seguir o Dopaminados. E manda esse episódio para os amigos que gostam de triatlo, que gostam de esporte, que gostam de saúde. Valeu, até mais. Valeu, galera. Show.